Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. Hoje, episódio número 38, e com pessoas super especiais, incríveis. Cada um que está aqui na mesa hoje, vocês não perdem por esperar. Eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, seguindo aqui os protocolos, eu vou apresentar as pessoas que estão nos bastidores. Hoje, na gestão técnica, o nosso querido esposo da Darcy Toledo, Marcelão. Dá um oi pra galera aí, Marcelão. E aí, pessoal? Beleza, Marcelão. E a Marcelo em dose dupla aqui hoje, o nosso querido fotógrafo, rei das areias de Santo André, roqueiro, tirando muitas fotos do pessoal aqui. Dá seu oi aí também, Marcelão, por favor. E aí, pessoal? Boa, muito bem. Para os fãs de Darcy Toledo, ela também está aqui na área, está aqui atrás, está fazendo toda a gestão. Darcy Toledo, que eu disse no episódio anterior que nós... diríamos, se ela mais parece com Elis Regina ou com a Adriana Calcanhoto. Depois eu vou perguntar para o pessoal aqui o que eles acham de quem ela pode ser sósia. E eu sempre falo que Darcy não falta, mas Darcy já faltou em 2 episódios. Então agora eu costumo dizer que quando ela não está numa imersão de marketing digital ou quando ela não está na África, ela está aqui nos ajudando, fazendo as coisas acontecerem. Bom... apresentação de bastidores feitas, eu gostaria de agradecer todo mundo que faz o PodFacts acontecer, né? Nossos queridos editores, meu amigo Emerson, Vitor, Kaique, Henrique, meu braço direito e braço esquerdo, Patrícia Soares, como diria Cris Paiva, que vai do alfinete ao foguete. Aliás, um beijo para minha amiga Cris Paiva, que está de férias do PodFacts em julho, mas retornará em agosto. Então, para os fãs, a legião de fãs de Cris Paiva, fiquem tranquilos. Em agosto, a Cris estará de volta. Tá bom? Agora, recadinhos especiais. Já vou começar lembrando aqui. Evento do Grupo Fênix no dia 8 de novembro, no lendário Clube Atlético Aramaçã. Um resgate cultural, um resgate da primavera do rock aqui no ABC, que tantas e tantas vezes aconteceu nos anos 90, início dos anos 2000. A gente vai ter lá uma line-up muito especial com Raimundos, Massacration em turnê de 20 anos e o maior tributo ao Iron Maiden do mundo, que é a banda The Beast Experience. Vai ser muito especial, é um show muito inclusivo em relação a custo. Ingressos baratos, em 10 vezes sem juros, a partir de 10 de 12 reais. Desconto para mulheres, desconto para sócios do Aramaçã e desconto para músicos. Só não vai quem não quer. Vai ser incrível. Garanta seu ingresso lá pelo Simpla. E agora vamos apresentar esse povo maravilhoso que está aqui comigo, que vai fazer esse podcast acontecer. Eu vou recorrer aqui à minha colinha, porque o currículo deles não é nada pequeno, então não tem como eu decorar, não tem como eu usar ATP nessa hora. Vamos aqui para a cola, eu vou começar por ela, que é a segunda vez que está aqui, que muito me honra com a presença dela, que eu já disse lá no store lá fora, que eu já posso chamar de amiga. Bom, nossa convidada de hoje é uma mulher que transformou sua própria história em um movimento de impacto na internet. Criadora de conteúdo, empreendedora e comunicadora. Janaína Reis é fundadora da Creator House e idealizadora da Mentora Creator 360 Graus, onde ajuda criadores a construírem autoridade, posicionamento e negócios digitais. Com um olhar especial para mães solos e mães atípicas, ela inspira mulheres a encontrarem na criação de conteúdo uma oportunidade de independência, renda e transformação de vida. Apresentadora do podcast Pod na Pele, ela também inspira mães solos e mães atípicas a encontrarem na internet um caminho de protagonismo, renda e independência. Olha que legal! Com mais de 12 milhões de visualizações nas redes sociais, Janaína está construindo um dos principais hubs de negócio entre quem cria conteúdo e as marcas que desejam se conectar com os seus públicos. Recebam com muito carinho a minha querida amiga, que é uma honra e um prazer tê-la aqui, Janaína Reis. Eu tô empolgadinha aqui rindo. Ei, feliz Eu que agradeço o convite mais uma vez, estou muito feliz. Espero vir ter a terceira vez que eu quero pedir música.
E quem vai estar de terceira vez, pede música. Claro. Então vamos falar bastante. Exatamente. Já deixa o convite aqui aberto. Volte quando quiser. A casa é sua e é sempre um prazer te ter aqui, Vou dar uma Janaína. cadeira aqui, vou ficar aqui sentada aqui. Tá, tô nem aí. Quando a Cristina tiver, eu vou apresentar. Pronto. Muito bom, tá convidadíssima. Bom, agora apresentar ele, que eu já também falei lá no story lá fora. Era um namoro antigo tê-lo aqui. A gente já tinha esse desejo, a gente vinha se falando pelas redes sociais, vendo aí seu conteúdo, aliás, um conteúdo excepcional. A gente quer falar muito sobre o seu trabalho, sobre os pontos positivos, sobre as dificuldades e os desafios que você passa. Então, Felipe Freire é artista, é comunicador, apresentador, cantor, ator, pastor LGBT e criador de conteúdo. Só isso, gente. Sua trajetória é marcada pela coragem de viver sua verdade. A gente vai falar muito disso aqui. Pela fé inclusiva e pelo compromisso de usar a arte e a comunicação como instrumento de acolhimento. Olha que bonito. Representatividade e transformação social. É muito bom te ter aqui. Uma honra e um prazer te receber. Seja bem-vindo, Felipe Freire. Gente, que coisa linda. Eu já estava aqui pedindo, produção, me dá um papel, porque eu já ia começar a chorar. Ainda bem que eu tô bem rebocado hoje aqui, entendeu? Porque coisa linda ouvir isso, e eu reitero o que eu disse para você ali nos bastidores, que a alegria é toda minha de poder estar aqui, um podcast incrível, tão estruturado, onde você traz pessoas que falam sobre verdade, e eu tenho certeza que juntos aqui a gente vai construir um papo muito legal, muito feliz de poder estar aqui. Vamos juntos, porque eu tenho coisa para falar, tenho coisa para escutar, tem muita coisa para a gente fazer aqui hoje, que possamos construir um papo inteligente, direcionado, acolhedor e frutífero, que eu acho que é o principal objetivo aqui. Isso aí. Com certeza, muito bom. Eu tô aqui na expectativa e ansioso, porque eu sei que você tem muita coisa para falar. Tenho. Muita Vambora. coisa para falar. Bom, agora eu vou aqui pro terceiro convidado, não menos importante, igualmente importante. É um grande amigo de infância, é um cara excepcional, que faz um trabalho incrível com o jornal digital aqui regional, que vem mudando a vida de alguns negócios através do seu trabalho. Bom, é criador e apresentador do jornal Parque São Vicente, uma influente página e canal de notícias e mídia focada no Parque São Vicente, em Mauá. Nascido e criado no bairro, Jardel trabalhou com comércio e na área de saúde, antes de atuar na política local. Ele já foi assessor de vereadores, exerceu cargos na Secretaria de Serviços Urbanos e Secretaria Alimentar, mas não é um político. Seu canal, com forte presença no Facebook e Instagram, promove o comércio local, divulga eventos, atua como guia gastronômico e compartilha informações de interesse público para a população. Ele ganhou notoriedade por focar em qualidade de vida, tendo passado por uma transformação que incluiu a perda de 53 quilos. Uau. É tudo isso mesmo? Já são 58. Já são 58. Meu Deus, ele vai falar muito sobre isso aqui. Eu quase não reconheci quando ele entrou aqui hoje. Tá muito diferente. Bom, seja bem-vindo. É uma honra e um prazer te receber aqui, Jardel Eisenberg. Obrigado, Tiagão. Obrigado. Prazerzaço, muito feliz. E convite seu é sempre uma honra. E vamos falar bastante sobre isso. A honra é toda nossa. Muito obrigado. E vamos começar as conversas, os trabalhos aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Janaína. Tá bom, a primeira tem que vir. Ah, Jana, tem que começar com a gente, meu. Pera, tá, vai, pronto. Janaína, eu falei ali nos bastidores, eu tenho acompanhado o seu trabalho. O seu dia parece que não tem 24, mas sim 48 horas. Você trabalha demais, o seu trabalho no digital é super ativo. Bom, você já falou aqui no podcast anterior, você tem 4 filhos, enfim, tem uma série de negócios. Qual é o maior desafio dessa sua vida digital? Eu acho que o posicionamento digital acho que é o mais difícil. A gente ter que criar, estar ali 24 horas mesmo com problema com o filho, problema no trabalho, às vezes não querendo criar, tendo um bloqueio criativo. Eu acho que o mais difícil é a gente ter posicionamento, porque as pessoas que estão na sua rede social, elas estão ali para criar conexão com você. E elas estão esperando um vídeo seu, seja de humor, seja de brincadeira, falando mais sério. Não que elas não se importem como você não esteja, mas elas querem saber de você. Então, acho que o posicionamento, acho que é uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer hoje em dia nas redes sociais. E como é que você faz? Você citou aí a questão do bloqueio criativo. Quando ele aparece, como vencê-lo? IA, né, gente? Ó, o que eu faço? Eu falo pro pessoal assim, saibam usar a IA com versatilidade e com veracidade também. Não precisa pesquisar lá e bota um tubarão com a perna de jacaré. Gente, pelo amor de Deus.
Joga lá nela, o que você faz, como você faz. Tira print da sua rede social e fala, olha, eu tô sem ideia, qual a ideia que você me dá referente a assuntos voltados, no meu caso, mães solos e mães atípicas. Ou segue pessoas a qual você tem o mesmo nicho, não vai imitá-la, copiá-la, mas pega ela como referência. Então, o que eu faço? Eu entro no meu carro, todos os meus vídeos, você pode ver que eu tô dentro do carro, iluminação 0 do carro, vou lá, paro, gravo o vídeo, falo, não, esse não. Aí gravo 3, 4, 5, 6 vídeos rapidinho, edito e coloco. Ah, muito bom. Muito bom. Bom, passando a bola aqui do lado direito, né, da Janaína, nosso Super Felipe. Filipão, a Janaína, como ela veio aqui da outra vez, a gente falou um pouco mais também sobre trajetória, agora já entrei um pouco mais no trabalho dela, mas eu queria, com você, começar mais nessa parte de trajetória, porque você faz muita coisa. Ator, cantor, apresentador, pastor. Então eu queria saber um pouquinho da sua história, como tudo isso foi entrando na sua vida? Foi tudo de uma vez? Foi aos poucos? Primeiro uma coisa, Não, depois Thiago, a olha outra? olha que loucura, né? Assim, eu não me reconheço sem ser artista. Desde Começou pequena? desde muito criança, assim. Acho que todos nós aqui, a gente não vai revelar nossa idade para vocês, entendeu? Fica incógnita aí na tua cabeça. Mas nós viemos de uma geração, né, dos anos 80, faça vocês Acabou a conta de aí, revelar. tá bom? Aonde a gente teve uma programação televisiva muito criativa, né? A gente tinha grandes profissionais na televisão. Sim. E eu cresci vendo esses profissionais. E eu olhava e eu dizia assim, eu quero fazer isso. Mas vindo de uma realidade completamente periférica, as possibilidades se tornavam impossíveis. Então, para quando você não tem uma estrutura, seja ela financeira, e que te gere oportunidades, porque a gente sabe que hoje, quando você tem dinheiro, o dinheiro gera oportunidades. Isso eu falo sem problema algum, né? Sem medo de errar, porque isso é uma realidade. Com certeza. Eu olhava e aí, recentemente eu ouvi um amigo meu dizendo assim, Felipe, você fez da sua vida do limão uma limonada. E é exatamente isso, né? Então, para você ter uma noção, comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos de idade. Nossa. Comecei a trabalhar para poder ajudar os meus pais. Somos em 3 filhos, eu sou o mais velho. E a vida, ela tentou me tirar a todo custo o direito de sonhar. E ali eu pude ver, desde criança, que eu queria ter um microfone na minha mão. E eu queria fazer, eu queria falar, eu queria cantar. E a partir dali as coisas começaram a acontecer. Então, aos 13 anos, eu fiz o meu primeiro curso de teatro. E estudei até os 18, me formei como ator. De forma paralela, né? Fui fazendo ali uma oficina de canto, uma oficina de dança, porque a arte, de uma forma em geral, sempre esteve muito próxima e sempre de uma forma muito latente em mim. E eu queria me comunicar. E ao decorrer desses anos todos, eu fui aproveitando cada oportunidade em que eu tinha para poder realizar esse sonho. Obviamente que dentro de toda essa construção, né, que se resumiu nesse texto lindo que você leu aqui, e mais uma vez agradeço por tê-lo lido, aconteceram momentos de grandes hiatos, né, momentos onde eu não conseguia dar voz e visão a isso. Mas se tem uma coisa que eu nunca deixei de acreditar é no poder dos sonhos. E nunca deixei de acreditar que para Deus não há nada impossível. E eu sempre soube que no momento certo e na hora certa as coisas iriam acontecer. Aconteceram da maneira em que eu sonhei? Ainda não, mas vai acontecer. Então, hoje eu sou autor do livro Muito Prazer, Eu Existo, que narra toda a minha biografia. Eu sou autor do curso Desconstruindo a Sua Comunicação, que é um curso onde ele vislumbra dar a possibilidade das pessoas se comunicarem de uma forma melhor, se posicionando na internet, se posicionando não só para a internet, mas para a vida. Sou apresentador do programa Oi, Eu Existo. Acabei de lançar um EP com 6 canções também. E as minhas redes sociais Sócio estão na aí. Creator House. Sócio junto com Janaína Reis, tá? Da Creator House. É outro que o dia tem 48 horas também, não 24. Então, ontem nós tivemos, né, uma formatura, participamos de uma formatura, de um curso que fizemos, dormimos super pouco e estamos aqui hoje, mas muito felizes. Durante um feriado. Delícia, trabalhar bastante. Mas muito feliz,
Que bom. Porque toda oportunidade, ela é uma oportunidade e eu não dispenso porque eu não sei qual vai ser uma outra vez que eu vou poder te ver. Então é prazer todo importante meu. poder estar Que bom, aqui, obrigado. me conectando com você, com o seu time, com o Jardel que está aqui, com o Jana que a gente se fala todos os dias. Olha Em só. inglês. Em inglês, em ótimo. É mesmo? português, em Ótimo. espanhol. Nossa. É uma coisa maravilhosa. Não peça pra gente coisa. falar, pelo amor de Deus. Não faça isso. E aí acho que essa relação é uma relação que mostra que ninguém chega em nenhum lugar sozinho Sim. e que duas pessoas talentosas, elas não precisam concorrer entre elas. Porque quando elas se apoiam, elas se tornam muito mais fortes e muito melhores. Então, acho que a nossa relação é uma relação de um esmeril, né? Que tem como objetivo lapidar sempre um ao outro, fazendo com que cada um tenha o seu lugar, o seu espaço, de uma forma sadia, tranquila e respeitosa. Que lindo isso. Não é isso? Beautiful. Beautiful. Depois assina e me paga aquele coffee, entendeu? não, E é isso. It's very money. Muito bom, muito bom. Felipe, mas você tocou num ponto aqui que eu queria resgatar Por favor. da tua fala. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas você disse mais ou menos assim, que em muitos momentos a vida tentou bloquear os seus sonhos. Sim. Eu acho que é importante voltar nesse ponto, porque talvez seja uma coisa que aconteça com todo mundo em níveis diferentes, né? Pela história de vida, por condição social, por oportunidade, por diversos motivos. Mas todo mundo, de alguma forma, passa por isso e talvez seja importante escutar a tua ótica sobre isso, o quão desafiador tem sido isso para você. Então, eu queria entender que você falasse um pouquinho como é que é essa história de uma pessoa que tem tanto talento, que sabe fazer tantas coisas, que é um cara tão bacana, tão legal, tão inteligente, e a vida te bloqueou tantas vezes esses teus sonhos. Fala um pouquinho Perfeito. sobre Acho isso. A primeira coisa, Thiago, que eu posso te dizer, fazendo uma linha do tempo e pensando de quando eu era criança para os dias atuais, a primeira questão é a condição social. Hoje, a gente vem de uma realidade onde você não tem dinheiro, você não tem oportunidades. Sim. Ainda mais para uma pessoa que vem da periferia. E muito se fala, né, sobre privilégios e tudo mais. Eu não tive privilégios. Eu fui uma criança que, infelizmente, passou por 3 abusos. Puxa vida, sinto muito. Eu passei por... Eu não tenho uma memória de qual foi o lugar em que eu passei em que eu não tenha sido rejeitado. E por quê? Porque eu sempre fui uma criança que fui fora do padrão. Eu fui uma criança que como eu falei há minutos atrás, eu tive essa referência, né? Então, eu não queria ver Jasper, eu queria ver Xuxa. Eu não queria, né, jogar futebol, eu queria fazer outras coisas. Então, pensa que eu fui uma criança que sofri muito no que tange a preconceito. Eu fui uma criança que foi muito rejeitada na escola. Eu mudei de escola algumas vezes porque eu apanhava na escola. Nossa. Infelizmente, passei por essa situação de abuso. E aí você vai passando, né, por esse processo da adolescência. Eu me recordo que... e nunca falei isso em nenhum podcast. E tô dando aqui de forma exclusiva. Poxa, obrigado. Sabe quem é a minha madrinha de carreira? Quem? A apresentadora Eliana. É mesmo? Que legal. Quando eu tinha 13 anos, eu escrevi uma carta para um programa da Eliana, onde ela tinha um quadro que realizava sonho de crianças. E eu fui sorteado. E ali eu ganhei o meu primeiro curso de teatro. E, na época, ela estava numa outra emissora. Essa emissora esteve na minha casa, filmando toda a minha realidade. Então, pensa, né? Desde criança, trabalhando na rua, enfrentando ali o olhar estranho das pessoas. Na escola, não era muito bem aceito. Entrei na adolescência, comecei a estudar teatro. Cheguei a passar... literalmente fome para poder estudar, porque eu não tinha dinheiro para comer. Então, saindo muito cedo de casa, porque eu tinha escola, e aí chegava tarde do curso, e aí me entendi uma pessoa homoafetiva, já na idade adulta. E aí, pensa que foi... Que idade, mais ou menos? Eu me assumi aos 21 anos. Mas você já sabia disso antes? Desde muito antes. Mas aos 11 anos de idade, eu me converti ao evangelho.
Teve a cura gay. Passei pela cura Passou gay. pela cura Passei gay. pela cura gay. Meu Deus. Então, a ponto, assim, de pessoas e pastores Isso colocarem dentro da igreja. dentro da Dentro da igreja. E um dos abusos que eu fui acometido foi por uma pessoa da igreja. Puxa vida. E aí, pensa, né, Tiago? Eu lá na igreja, né, eu só era um ser humano amável, que queria sempre fazer o bem para as pessoas. Essa pessoa que está vos falando aqui não é um personagem. Eu sou assim, desse jeito. E por muito tempo tentaram fazer com que eu não existisse, que eu fosse uma outra pessoa. A ponto de pessoas e pastores colocarem a mão na minha cabeça e falar assim, Senhor, que em nome de Jesus ele vire homem. Meu Deus. Então, se a gente for parar para pensar, a minha vida ela foi tomada por rejeições, abusos, mas isso nunca me impossibilitou de sonhar. Aos 21 anos, eu me vi extremamente sufocada e falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Saí da igreja e conheci o evangelho inclusivo. E a partir dali, né, depois de ter me formado como ator e tudo mais, aos 23 anos eu conheci meu esposo, o Jonah, mais conhecido como Jonix pela Jana. Jonix, que eu falo inglês. Estamos juntos há 13 anos. Uma relação que é um presente de Deus para mim. Estou na fila de adoção para nós sermos pais. Que lindo. Então, em breve vem a Mariana, vem o Benício. E faço, né, votos que isso se acelere, porque, enfim, meu coração transborda em amor para poder dar a uma criança que ela já existe, pelo menos gerada no meu coração, ela já está sendo. E aí eu encontrei o Evangelho Inclusivo e desde então estou nele. E há alguns anos atrás eu fui o que hoje, de forma tecnológica, as pessoas falam, né? Fui viralizado. Eu estava na igreja, num dia como outro qualquer, cantando. E aí postaram um vídeo meu, alguém viu esse vídeo. E aí no dia seguinte... começavam a me marcar e esse vídeo tinha 2 milhões de visualizações. E o ano passado eu atingi a marca de 70 podcasts realizados e aí não parei mais. E não tenho tido mais tempo de parar e juntei todo o meu desejo artístico, que é a música, que é a fala, que é a arte na sua totalidade, para poder atrair a atenção de outras pessoas, para falar que elas são amadas, respeitadas e aceitas por um Deus que outrora talvez eles acharam que não eram amados. Porque Deus ele nunca errou nas suas criações. Eu não sou um erro, você não é um erro, Jardel não é um erro, Janaína não é um erro. Não somos um erro. Nós somos aquilo que Deus sonhou para a gente. E é através dessa maneira que nós conquistaremos tudo aquilo que temos direito aqui na Terra, porque a gente não veio só para pagar boleto. A gente veio Apesar também... de nos parecer. Pois é. A gente veio aqui para fazer o melhor e viver o melhor. Pegar um gancho, por exemplo, do que o Fio falou em questão de preconceito, né? Por exemplo, ele gostava de Xuxa. Eu sempre fui um lado mais masculino. Porque mesmo? sempre. Gente, eu gostei de jogar bola, bolinha de gude, soltar pipa. Eu tenho os dedos todo cortados por causa disso. Eu odiava a Xuxa. Beijo, querida. Mas eu odiava as Fala da músicas dela. Xuxa. Achava insuportável. Lud Cristal, aquele negócio. Não gosto. Aí o meu lance era Jaspion, Power Ranger. É mesmo. Por que ele sofreu preconceito em questão de gostar de coisas femininas e eu não sofri por gostar de coisas masculinas? Hoje, eu sou uma mulher hétero, né? Não tenho preconceito com questão de relações. Eu acho que as pessoas têm que se amar como devem se amar. Mas por que ele é julgado por causa disso? É isso que me bate na minha cabeça. Sim. Porque até as próprias pessoas que estão, né, dentro do grupo do LGBTQI+, são as que têm preconceito com ele de falar do posicionamento dele. É Não mesmo. deveriam se acolher? Sim. Se ele tá lutando por uma mesma causa, falando, detalhe, tá falando de Deus. Será que as pessoas não deveriam estar junto nisso? Não. É curioso isso, Thiago, porque nós estamos em julho e eu já atingi a marca de 34 milhões Olha só. de visualizações só Parabéns. em uma das redes sociais. E aí estamos falando de Que é o visualizações, TikTok. que é o TikTok. Tá. No meu Instagram, eu tenho uma média de 1 milhão de visualizações mês. Tá? Excelente número. São excelentes números. Pergunta quanto eu ganho em dinheiro com esses números. Quanto você ganha, Felipe? Nada. Não, Felipe. Milhões. Fale a verdade. Quanto você ganha? Close aqui em mim, queridos. Eu ganho o total de R$0. Poxa vida. Não ganho.
Não ganho. E nunca fui assalariado também pela igreja. Sempre fiz de forma muito voluntária. E, curiosamente, se todas essas pessoas que me olhassem, me vissem pela internet, me seguissem, certamente eu teria retorno a partir disso, porque uma coisa leva a outra, né? E aí, e existe um outro agravante aqui também polêmico aqui, que são que é uma questão muito forte, e por favor, fiquem à vontade para destrinchar sobre isso, que é a questão das marcas, né? Hoje, qual é a empresa que conseguiria se posicionar para me contratar para eu representá-la, seja numa publicidade, seja num comercial local, seja numa foto? É muito difícil ter marcas que me contratem, porque eu sou incapaz? Não, Muito pelo contrário. não. Você me parece uma pessoa extremamente transparente, e quem geralmente é muito transparente se torna crítico, né? Porque tem o feeling de saber aquilo que é bom, aquilo que não é. E dentro daquilo que eu pude ouvir aqui de você, e fiquei muito lisonjeado, mais uma vez dizendo, eu poderia hoje falar de qualquer coisa. Eu me comunico para todo mundo. Por que essas marcas não podem me olhar? Por que hoje eu não posso ocupar lugares que me são também de direito? Por que eu ainda não estou na televisão? Até porque o seu dinheiro serve, né? Até porque tem muita gente ruim lá. Tem muita gente ruim. Uma galera aí. O que hoje viraliza? E isso não é uma crítica, por favor, tá? Isso daqui, a gente está acostumado a ver milhões de vídeos de pessoas que estão caindo na rua, pessoas que fazem piada preconceituosa. Pessoa que engana os outros falando que não tem emprego na Paulista. Pessoa- Opa! Tudo bem, querido? Então, a gente vê muita coisa que não faz o menor sentido. E Sim. eu, que tô ali todos os dias, e eu não falo só sobre a questão do evangelho inclusivo, porque, mais uma vez, digo que eu sou um artista LGBT, então eu não comercializo a Bíblia. A minha profissão não é ser pastor, como a gente vê muitas pessoas por aí, que criam seus bancos digitais, que criam suas inúmeras conferências. Eu não sou esse tipo de pessoa, ao contrário. Eu ofereço todo o meu talento para as pessoas, mas me torno invisível a partir daquilo que a gente chama de preconceito. Então, eu sirvo para ser motivo de chacota na boca de muitos, mas eu não sirvo para representar grandes marcas. Mas, como eu sou uma pessoa naturalmente muito teimosa, e aí adapto esse teimoso para persistente e resiliente, de uma forma ou outra eles vão ter que me engolir, porque eu não desisto, eu não me importo, são inúmeros haters todos os dias me atacando, mas aquilo que não me mata me fortalece. Então parece clichê dizer isso, mas eu tenho, graças a Deus, a possibilidade de todos os dias ligar a câmera do meu celular e, querendo ou não, eu estou ali me comunicando, e uma hora a minha vez vai chegar, e está muito perto disso acontecer. Com Com certeza. toda certeza. Bom, eu queria falar algumas coisas aqui sobre isso, Felipe, Por porque favor. eu fiquei profundamente tocado, Obrigada. tá? Com o que você está falando. Eu acho que o lado positivo de tudo isso, até antes de passar a bola aqui para o Jardel, mas o lado positivo de tudo isso é a força que você tem, né? Essa vontade, essa resistência, e como você citou, essa resiliência, que muita gente não tem. Talvez muitas outras pessoas que tenham condições parecidas com os mesmos tipos de bloqueios que você sofre da sociedade, porque a nossa sociedade, apesar de muitos avanços, ela é muito deficitária ainda em relação ao que ela considera fora do padrão, né? Então, a gente como sociedade tem muita dificuldade em aceitar os desvios ou o que não está dentro do senso comum, né? E a gente deveria aceitar isso da melhor forma possível, porque toda forma, toda escolha, toda forma de vida, desde que não faça mal a nada e nem a ninguém, que é seu caso, né? Tem que ser completamente aceito, acolhido, e somos todos iguais, independente de situação financeira, independente de religião, independente de escolhas de gênero, enfim. Somos todos iguais, né? Esse é o ponto principal. Então, eu acho que esse seu discurso é muito importante para quem talvez sofra coisas parecidas com o que você sofre e não tenha a tua força, a tua coragem, a tua resiliência e a tua resistência. Então, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui hoje e sofre das mesmas coisas vai usar esse teu discurso como inspiração para ter uma vida diferente daqui para frente. Então, eu já te agradeço Eu que profundamente agradeço. por isso, porque eu tenho certeza que você já está ajudando muita gente com o que você está Amém. falando aqui.
E eu faço votos, né? E a gente segue a nossa luta. Tenho certeza que o Jardel também é um cara super engajado, um cara super legal, um cara super humano, né? A Janaína também, não tenho a menor dúvida. Para que a gente, cada um, possa fazer o seu papel, mesmo que minimamente, para que a gente continue esse avanço que é tão lento, tão gradativo, tão demorado, para que a gente viva numa sociedade mais inclusiva, mais justa, mais genuína, com menos preconceito, né? Com mais inclusão. Então, que a gente possa todos os dias fazer a nossa parte para que isso aconteça. Muito tá bom, bom? isso aí. Excelente. Ô, Thiago, Mesmo. dando uma adendo até do que você falou, eu Bora. estava ouvindo ele falando, e quantas pessoas também desistem, né? Porque o que você disse, olha, vão ter que me engolir, mas quantas pessoas nesse meio do caminho tentam tentam usar maquiagem, usar cabelão, isso é aparecer do jeito que ela quer aparecer, né? Tentam ter Da forma a que ela sua quer ser própria feliz dessa forma, personalidade, isso. é. Mas no meio do caminho olha, eu não vou suportar tudo isso, quer saber? Eu vou recuar. Isso acontece até às vezes dentro de casa mesmo, né? Sim, Sim. sim. Porque quando a gente para pensar, se você ficar esperando as pessoas de dentro da tua casa te apoiarem, Vixe, faz nada. você não faz nada. E o preconceito é real, né? É real, em todos os seus eixos, né? Em todos os seus eixos, nichos. Jardel falou uma coisa aqui interessante, né? Ele foi citando formas diferentes de padrões, né? Mas hoje, quando a gente não pertence a um determinado padrão, nós somos descartados de forma imediata. Por exemplo, uma pessoa que é obesa, Exatamente. ela pode falar de moda? As pessoas que são obesas e que falam de moda hoje, o que elas não enfrentam para poder falar? E hoje ainda tem a moda plus size, porque antes nem tinha. Nem Nem tinha, tinha. verdade. Nem tinha, né? Entendeu? Verdade. Aí, no caso, tem eu, né? Que, enfim, que já me. E eu, a me louca falei tatuada aqui. com essa peruca. Ela que usa lace, tatuada, fala sobre ser mãe solo. Quantos de nós hoje não cabemos dentro de um padrão e não somos aceitos por conta dessa forma retrógrada e preconceituosa? Mas o nosso dinheiro, Serve. ele serve. Claro. Né? Serve. A nossa contribuição nos impostos para dar audiência serve. Então, quando a gente decide dobrar a aposta e dizer assim, peraí, você não tem o direito de me excluir porque eu existo, porque eu tenho sim a propriedade para falar, você vai enfrentar uma dificuldade enorme. Mas ter o gosto de você, aos poucos, conquistar o respeito das pessoas, isso é formidável. Ontem mesmo eu vivenciei uma experiência onde nós nos formamos, fizemos um curso juntos, né? E eu não ganhei o que a gente chama dos challenges. As marcas não me escolheram. Puxa vida. Sendo, às vezes, os melhores vídeos eram dele. As marcas não me escolheram. Mas ontem eu tive a marca de 400 pessoas em pé me aplaudindo, porque eu Olha fui que legal. escolhido como orador da turma. Sensacional. Então, de uma forma ou de outra, quando você é resistente ao teu propósito, você chega lá. E se você deixar, eu vou ficar falando aqui, eu quero Eu vou ver o te Jardel, interromper. por favor. Porque vou te eu tô falar tão uma coisa, curiosa pra olha, saber como ele perdeu de 58 verdade, quilos. De verdade, e eu tô um pouco curioso para saber do que eu tenho para falar, que eu tô tão interessado no que vocês estão falando. Obrigada. querida. É legal. Bom, Jardel é demais. Mas eu quero muito saber como ele perdeu 58 quilos. E o que ela falou, realmente, eu tive um comentário assim, nossa, com a tua imagem agora você passa muito mais credibilidade. Caraca! Sério? Porque, assim. só para explicar pro público aqui, então, com a sua imagem agora, depois do emagrecimento. Depois dos 58 Algum quilos. dos comentários. Eu não respondi porque, assim, hoje eu até canso de responder alguma coisa que, né, talvez mas assim, eu não vou te falar, mas me cansa, porque eu falo, poxa, o que muda eu ter 130 quilos ou ter 72? O meu caráter, isso é alterado com emagrecimento ou Não, com mas- a pessoa que Seus princípios não continuam os mesmos? Exatamente. É porque a gente vem de uma sociedade que o que eles veem é o que eles ditam que nós somos. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou tatuada, eu já fui dar palestra tatuada, eu uso peruca, uso gravata totalmente diferente, do cara fala assim, você vai dar palestra? Olha. Eu falei, sim. Ele, nossa, ele criou uma imagem no WhatsApp do áudio, e quando ele me viu, ele viu outra.
Aí ele ficou meio assim. Quando eu dei a palestra, que todo mundo aplaudiu, que o pessoal pediu mais depois, ele falou assim, nossa, eu adorei o seu trabalho. Eu falei, mas antes você me julgou pela minha imagem. Então eu não faço mais trabalho pra você. Porque as pessoas têm esse estereótipo. Porque você é tatuado, é porque você não presta. Você que anda todo arrumadinho, você é playboyzinho, tem a vida fácil. Você que antigamente tinha acima do peso, você não é padrão. O Felipe, por ter um vestimento, gostar de ser quem ele é, não, porque tá indo contra os paradigmas da vida sobre a família. É sempre assim, é sempre a imagem. E é muito complexo, porque até chega até a ferir de gerar violência. Porque a Sim. imagem de uma Sim. pessoa ou obesa, ou cor, ou gênero, me ofende de uma forma que eu falo, como assim? Mas o Felipe chegou a falar sobre isso nos bastidores aqui, que ele não anda sozinho, né? Meu Deus. Eu não Você tenho mais essa liberdade. Uma porque Olha que Que ponto. absurdo. pensa, Chega, né? né? Assim, TikTok, 34 milhões de visualizações, tem 34 milhões de pessoas. Eu não sei o que é isso de gente, eu não consigo imaginar. Então, onde eu vou... Eu vou fazer você imaginar. O estádio do Palmeiras, eu sou palmeirense. Cabem lá 34 mil pessoas. Caraca, não sabia. 34 mil pessoas apenas. Se 34 milhões te viram, você faz aí, pra você ter uma ideia São quantas... 10 estádios, né? Sei para É. mais. Então, imagina... 10,5. Eu fiquei... às vezes eu tô na rua, eu não consigo andar, porque as pessoas querem me ver, querem me tirar foto, querem falar, Saber se é de verdade. quer saber se é de verdade. E quando as pessoas olham, elas ficam em choque, assim. Vou dar um exemplo. Eu não consigo... Quando eu falo que eu não consigo andar na rua, uma é por medo da violência, uma porque eu sou muito abordado. Então, meu marido que tá sempre comigo, o Jana, que a gente às vezes vai para um trabalho e vai para outro, já viu isso acontecer. Meus amigos, né, que eu chamo de minha rede de apoio, já estão acostumados e aí não dá. E quando o hater me encontra, ele não verbaliza a violação que ele fez a mim dentro do comentário. Você fala quando ele faz essa verbalização digital, quando ele te encontra no presencial, ele Não não, fala. Ele não fala. Tá. Teve um caso engraçado que aconteceu com o Fê, que era um cara que criticava ele na internet. Quando ele viu ele pessoalmente, ele aqui falando com as pessoas e tal, o cara foi pedir desculpa pra Foi. ele. Sério? Eu tava saindo do mercado e aí nesse dia foi muito engraçado porque acho que tinha umas 4 ou 5 pessoas e eu costumo dizer que seja uma pessoa é sinal de que o seu trabalho está sendo efetivo. O dia em que você for parado em um lugar onde ninguém te conhece e uma pessoa te parar, o seu trabalho está sendo efetivo. Então, e aí eu tinha atendido várias pessoas dentro desse supermercado, eles olharam, o cara olhou para mim, eu tava saindo assim, ele virou para mim assim, me olhou, e aí ele pegou na minha mão, ele falou, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode. Ele falou assim, eu te acompanho na internet, eu não consigo entender, mas eu quero te pedir perdão, porque você me constrangeu. Nossa. Você sabe aonde eu venço isso? Eu venço isso pela minha educação. É que o Felipe tem uma paciência, não tem... Nossa! É pela minha Você tem o educação. dom mesmo da palavra. Você realmente, quando você fala, realmente... As pessoas param pra ouvir o Felipe. Param pra ouvir. Realmente, você tem esse dom, é surreal. E aí, eu venço pela educação. Agora, você acha que não dói, enquanto pessoa, você ficar ouvindo que eu sou uma aberração, que eu vou pro inferno, que... Eu não sei se eu teria condição psicológica eu já para escutei, aguentar isso, você é o próprio Satanás, você... O que você é? Te ameaçando. Me ameaçando. O que você é? Você é homem, você é mulher? Porque as pessoas, elas são tão ignorantes que elas acham que o cabelo comprido é só de uso exclusivo de uma mulher, que uma roupa ou é de mulher ou é de homem. Para começo de conversa, roupa não tem gênero. Camiseta é camiseta, calça é calça. Sabe? Ô, Felipe, e uma pergunta aqui. Mediante a, digamos assim, tanta violência, intolerância, os medos que você já deve ter passado, as situações, talvez, ali de desagrado dentro do digital ou no presencial, você já pensou em mudar por causa disso? Ou você sempre manteve a sua posição de ter a sua personalidade aberta da forma que você é? Eu vou te responder com parafraseando. Não tem aquela expressão que os incomodados que se mude? Boa. Os incomodados que se permitam. Nunca passou pela sua cabeça ser Eu diferente mudar? por causa dos outros? Imagina, meu amor. Eu amo meu cabelo, eu amo minha unha, eu amo botar meu salto, me Sensacional. pondera. Eu amo
Eu amo ser quem eu sou, eu não me troco, eu não me vendo por Muito bom. nada. Mas não é todo mundo que tem essa força. Exatamente. Entendeu? Aliás, são Sabe? poucos, né? Eu não vou caber dentro de um padrão. Eu não vou. Diferentemente de uma pessoa, e com toda a permissão, né, aqui para falar, que era obesa e que decidiu emagrecer, tenho certeza, né, que foi por uma questão de saúde, é totalmente diferente. Exatamente. É totalmente diferente. Agora, quando você decide ser alguém e assumir consigo essa personalidade, não é a fala do outro. A fala do outro não tem poder sobre a minha mudança. Eu tenho poder sobre a minha mudança. E eu me olho no espelho e eu me reconheço como um homem, porque eu sou muito homem para aguentar o que eu aguento, meu querido. Eu sou muito macho. Entende? É verdade Para isso. você sair na rua em cima de um salto, você tem que ser Eu não ando de muito salto. macho. É mesmo? Siga, eu Entende? gosto. Então, ser homem vai muito mais além do que você estar casado com uma mulher. Eu sou casado com um homem, sim, há 13 anos. Honro meu marido, uma relação monogâmica. Nunca houve adultério. E nem faço piada que eu saiba, não. Nunca houve. Porque quando eu decidi casar com o Jonathan, nós decidimos casar porque nós entendemos a importância do amor. E reverberamos isso todos os dias, independente das dificuldades. Eu sempre fui assim? Claro que não. Ao decorrer dos anos, eu fui entendendo que eu queria assumir essa minha personalidade andrógena, que hoje pouco se fala, né? A androgenia, ela existe desde o século passado. Os antigos reis, as autoridades, os imperadores, eles usavam salto, porque quando o homem usava salto, ele demonstrava poder. Eles passavam lápis no olho, que na verdade era um carvão que eles passavam, porque isso demonstrava força no olhar. Eles tinham cabelo comprido. E por que que em 2026, com o avanço da tecnologia e do que a gente tem de melhor, cada vez mais nós estamos nos tornando retrógrados e isso fere a imagem. Então, assim, se fere a imagem ao olhar dos conservadores e preconceituosos, paciência. Eu vou continuar sendo o que eu sou, porque eu não estou preocupado. Assumir essa postura me trouxe danos? Claro. Eu trabalhei nos últimos 6 anos numa das maiores empresas de marketplace do Brasil e do mundo e eu fui demitido por ser quem eu sou. Um absurdo também. Mais um absurdo. Não, e uma coisa só pra ressaltar, assim, a gente entende, a gente conversa muito sobre isso, Felipe, que tem gente, às vezes, não sabe como se posicionar, porque vai ver a imagem dele, eu falo com ele ou ela. Mas é sinal de respeito, não é de preconceito. Sim. Só que tem gente que usa isso da internet ainda, como que eu vou saber se é ele ou ela? Pergunta. Igual vocês fizeram, pergunta. Como que você gosta de ser chamado? Ou, sem querer soltei um ela. Ou ele não tem problema. Ele mesmo fala, não tem problema. A gente só tem educação. Exatamente. As pessoas julgam isso o tempo inteiro, apontam o tempo inteiro do que estão vendo. Isso é ridículo. Exatamente. Antes de passar aqui pro Jardel, a gente vai chegar aqui porque eu quero saber Eu tô com a mínima pressa. Quero saber muito, o povo também, que tá na nossa audiência também, quer saber muito da história do Jornal Parque São Vicente, um jornal digital que está fazendo a diferença na vida dos negócios da região. Então você vai contar um pouquinho dessa história daqui a pouquinho. Espera aí, é que o assunto tá quente aqui, eu preciso fazer mais uma pergunta, porque o Felipe tocou aqui num ponto, Jardel, que é um dos maiores sentimentos dos humanos, é o amor, né? É o sentimento que falam que a fé move montanhas, mas o amor está envolvido na fé e esse sim move montanhas, esse conecta pessoas, esse faz a gente acordar todos os dias, faz a gente se aproximar das pessoas, a gente proteger as pessoas, cuidar, né, de quem a gente ama. E quem não sonha em ter um relacionamento baseado em amor, né? E o Felipe tocou isso aqui, e aí eu queria fazer uma pergunta baseado em todo esse histórico, todas essas dificuldades, todos esses desafios. Como é que o Jonathan recebe isso, essas críticas a você, esses ataques, essas intolerâncias? Como ele lida com isso? O Jonathan hoje, ele tem um papel importantíssimo na minha vida. Ele é um porto seguro, sem sombra de dúvidas. Eu acho. Ele que tá aqui fora, Ele né? que tá com a aqui gente. fora. E ele, onde ele pode, ele vai, ele me acompanha, ele faz questão. Ele é fã número 1, assim, sabe? Legal. E ele, quando recebe e ele vê, tanto que eu não exponho o Jonathan. Eu sou artista, o Jonathan não. Eu sou uma figura pública, ele não. E por ter essa preocupação com ele, ele fala assim, olha, eu vou aguentar tudo que eu tiver que aguentar para que você todos os dias sorria. Nossa, que lindo. Porque a Bíblia nos diz lá no livro de Eclesiastes que o amor tudo crê, né?
tudo espera, tudo suporta. Então, se não fosse o amor que a gente construiu ao decorrer, porque o amor é uma construção, né? Essa coisa de eu conheci hoje você e te amo, você desconfia, porque tudo que é muito intenso não tem propriedade, né? O amor, ele é construído, assim como uma amizade, ela é construída. Quando você escolhe ficar, quando você não tem nada para oferecer, e quem te escolhe quando você não tem nada para ofertar, aí sim essa relação ela é de verdade. Porque a gente entende que não é uma troca, não é uma via de manejo ali, ao contrário. Eu conheci a Janaína em um dos piores momentos da minha vida. Nós estávamos passando por momentos muito semelhantes. Então, e a gente falava isso, né, ontem. Quando eu finalizou a formatura, eu liguei para ela e falei, eu estou muito emocionada. E ali ela descarrilhou. Janaína não é uma pessoa de falar muito. De sentimentos. De sentimentos. Tá. Não, Eu já ia contrapor aqui. Eu dou uma escondida. A Janaína, ela é uma pessoa de ações, né? As 5 linguagens do amor vai dizer que existem muitas formas de você poder, né, falar sobre o amor. E a Janaína é uma pessoa que é difícil ela falar, verbalizar, mas ela é a pessoa que faz, que tá ali. Atitude, o que é muito mais importante. Que é muito mais importante. Então, eu tenho... A maioria das pessoas em que eu digo que amo de verdade tem um perfil muito parecido. São pessoas que pouco falam, mas que estão sempre ali. Então, eu tive, por exemplo, 2 amigos que são irmãos que a vida me deu, presentes ali na minha formatura, com o Jonathan, Janaína ali vibrando. E assim a gente vai prosseguindo. Eu acho que quando você tem essa estrutura, é o que te faz você ficar firme no teu propósito, porque sozinho... Não consegue, é Não difícil. consegue. Que legal. Que bom que você tem essas pessoas, essa rede de apoio. Que bom que você tem o Jonathan. Que bom que você tem essa pessoa maravilhosa aqui contigo. Bom, eu vou sair um pouco desse assunto. A gente vai Tem voltar. certeza? Não quer continuar? Não, a gente vai voltar. Pelo amor de Deus, deixa eu tomar uma água aqui, entendeu? Porque daqui a pouco não vai vamos deixar. ser Podfex, Lip e... Entendeu? Pode Lip. Entendeu? Vamos todos aqui falar, né? O moço da técnica tá até rindo ali, adorei. A piada foi boa, vambora. Vamos deixar o Filipão respirar um pouco. Vou passar a bola aqui pro meu amigo, porque o povo também tá curioso. Quer saber como é que surgiu o Jornal Parque São Vicente, como cresceu, o que o Jornal Parque São Vicente está fazendo hoje. E eu sei, de fato, já presenciei, né, alguns cases reais, muito próximos a mim, na verdade, que mudou a vida de alguns negócios, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jardel, por favor. Bora lá. Então, eu trabalhava de assessor político de um vereador na Câmara Municipal. E aí, eu tinha que levar minha filha na escola por volta de 7 horas, né? E a Câmara Municipal, ela abria às 8. Mas eu conseguia entrar às 7, aí eu já ligava o computador e já adiantava o serviço ali. Mas aí eu recebi algumas críticas de, poxa, você tá ligando muito cedo, e uma galera chegava um pouquinho mais tarde e tal, falou, pô, não entra no sistema da Câmara para adiantar o serviço. Nossa, quer dizer, o povo não quer que a gente trabalhe. Mas, Quer dizer, não é proatividade já sendo vista como algo ruim. E assim, e não generalizando, mas assim, e aí o que eu comecei a fazer? Poxa, eu abri aí, falei, pô, eu vou contar um pouquinho da história do meu bairro. Porque, na verdade, eu não queria montar um jornal. Eu queria contar um pouco da história do sapateiro, que quando a gente jogava bola tinha um sapateiro ali, que cuidava. Tinha a dona do mercadinho, para que a minha filha talvez pudesse saber um pouquinho dessa história. Legal. Quer dizer, algo totalmente despretensioso em termos de negócio. Sim, totalmente despretensioso. Contar a história do bairro mesmo. E aí criei uma página no Facebook lá, como que vai chamar tal, aí pus Jornal Parque São Vicente, aí já começou, pô, mas você não é jornalista, não pode ter um jornal, começou tal, enfim. E aí comecei a contar a historinha ali da Dona Maria, da Dona Marli, foi. E a gente passou por um período ali no bairro de muitos roubos de rodas de carro, assaltos e tudo mais, e aí a gente começou a receber algumas mensagens. Olha, a roda do meu carro foi roubada, mandava uma foto e aí eu comecei a divulgar isso. Falou, olha, pessoal, tomem cuidado, na rua tal, tá tendo isso. E aí deu um boom, a página começou a crescer. Legal. Veio matérias de emissoras de televisão, tal. Poxa, um rapaz do bairro, tal, e deu aquele boom. E aí a gente passou pelo período de eu sair da Câmara Municipal, pedir a conta depois de algum tempo, por não... Por podarem o seu trabalho, quando você queria trabalhar, não queria deixar você trabalhar. Sim. E aí, enfim, comecei a cuidar do jornal, mas não viver do jornal. E aí,
vivemos o momento da pandemia. E o que eu fiz? Eu abri a página para os comerciantes divulgarem seu trabalho gratuitamente. Então, a da padaria poderia... a Isabel da padaria. Perdeu o delivery. Perdeu, nem tinha o delivery, na verdade. Não tinha. E... Aliás, um beijo pra Bel. Saudades. E aí o comerciante começou a divulgar o trabalho dele, e aí começou o delivery. Olha, a gente entrega, em vez de você vir aqui, que a porta tá fechada, a gente manda entregar para você. E aí eu abri a página para todos os comerciantes. Olha só que legal. coisa bonita, assim. Eu acho que Lindo, isso é importante a gente falar e ressaltar aqui, né? As pessoas na atualidade, elas só querem ganhar. Elas só querem ganhar. Em tudo elas querem ganhar, nas suas costas, em cima do teu trabalho. Ele foi lá dentro da realidade que ele tinha e falou, eu não vou cobrar, eu vou poder ajudar. E isso é algo tão difícil de fazer. Sim. E eu fico aqui pensando, né? E é uma dúvida que eu tenho. Hoje, esses mesmos comerciantes, eles como que é a sua relação com eles? Dos de graça. Dos de graça, pagam uma grana alta para mim. Olha isso aí, virando negócio. Eu gosto assim. É incrível. Parece... Mas assim, os mesmos comerciantes, como Isabel, Evandro, Edir, que pediram ali para anunciar, estão comigo até hoje. Mais de 5 anos se passaram. Caraca, que legal. E estão com a gente até hoje, ininterruptamente, todo mês pagando ali com a gente. E viraram amigos. Eu falo, se você falar assim, algum amigo ali e tal anuncia com você? Não. Mas esses clientes viraram amigos, Isabel, Evandro, viraram amigos da gente sair para comer junto, conhecer Legal. a família e também até hoje. E aí eu voltei, fui chamado para trabalhar na política novamente, fui ser secretário de Segurança Alimentar, fiquei lá por um mês, pedi a conta novamente e segui outros... E aí eu falei, quer saber, eu vou viver disso mesmo. E aí começou os comerciantes a ficarem ali com a gente começou a fazer um trabalho, melhorou também, achamos algumas brechas e estamos aí até hoje. E hoje nós temos Cacau Show, temos CBC, Uau. temos... do Parque São Vicente ali, acho Muitos que negócios. 80% Eu tenho tanto ali tá uma com a dúvida, gente. posso perguntar? Claro. Eu tenho assim, a gente tá literalmente voltado para a era digital, né? E aí, muitas pessoas às vezes preferem divulgar no digital mais como influencers, né? Como criadores de conteúdo que vão falar que muitas das vezes falam e vendem a propaganda que nem vivem aquilo, ao contrário do seu jornal que vive isso. Você sente essa diferença de procura, de empresa, quando a gente procurar, fala, você vai anunciar você como empresa ou tem que alguém que vai anunciar para mim? Janaína, de verdade, eu pouco apareci no Jornal Parque São Vicente. Estou aparecendo agora nos últimos, 6 meses, 7 meses. Mas o que eu queria mesmo era que dar voz ao comerciante, para ele aparecer, fazer dele, para a pessoa se familiarizar Tem muitos casos, mesmo. assim, né? Tem muitos comerciantes que fazem, né, o próprio anúncio. E isso, a maioria. No jornal é a maioria que a gente dá voz para o comerciante. Legal. E a gente gosta disso. Para que eu também queria me sentir, para que o morador fala, poxa, eu quero ir lá comprar com a Janaína. Olha como... Porque às vezes a gente cria essa imagem, vê a Janaína, mulherão desse tamanho. Tá? Fala assim, será que ela é... E aí a Janaína começa a falar, eu quero ir lá comprar com a Janaína. Sensacional. A mesma coisa do Felipe. E aí começou. Então a gente fomentou o intuito do jornal, fomentar o comércio ali do Parque São Vicente. Legal. Outras regiões nos procuram, mas se não tem uma ligação com o bairro, a gente fala, olha, a gente agradece, mas assim, o nosso foco é fomentar o comércio. A página pode crescer? Pode crescer, mas a gente está estudando bastante como que nós vamos fazer? Atender outras regiões ou não, mas por enquanto estamos bem focados ali. E é um sucesso, como eu disse, faz a diferença na vida dos negócios que anunciam, tanto é que tem negócios aí há mais de 5 anos com você, né? Sim. Que não te largam um mês sequer, Não, como você falou. temos exclusividade e tal. A Isabel mesmo, da Bela Fornata, teve uma vez que ela me chamou e comecei porque a gente tem liberdade com os clientes, né? E eu pegava a toquinha, ia lá, filmava o pãozinho ali e tal. Ela falou, não entra aí hoje não. Vamos subir lá em cima, vamos conversar. Eu falei, caramba... Aconteceu alguma coisa. Ela falou, Jardel, eu trabalhei muito tempo, acho que ela trabalhou numa multinacional, Toyota. alguma coisa assim. Ela falou, precisava conversar com você. O seu custo. Eu falei, poxa, Isabel, vamos tentar aqui que... Ela falou, seu custo é muito baixo. Você precisa melhorar isso. Você precisa fazer um planejamento. Olha que coisa, eu Que conheço legal, muito bem essa que história. legal. Você precisa fazer um planejamento. Porque assim, olha, eu tô com uma empresa aqui que está com a gente há mais de 1 ano e meio. Com 3 meses da sua publicação, a gente melhorou muito
Ela falou, mas você tem que melhorar, até para você crescer. Mas eu falei, puxa, Isabel, mas comerciante passa por tanta dificuldade. Ela falou assim, não, sim, mas seu trabalho é bom, Jardel, você tem que... Ela me falou isso para mim, eu falei, ainda juro para vocês. Eu cheguei e falei com a minha esposa. Conversei com a Isabel, nem tinha tanta intimidade na época com ela assim. Ela falou, poxa, Jardel, de você estudar. Eu falei, mas não vai dar certo. Ela falou, mas por que você acha? Eu falei, não vamos pagar isso. E aí eu fiz um pacotinho lá. Não tinha IA. Hoje eu coloquei a minha IA, prepara pra mim e tal. Tem um cara que me deu umas aulas e tal. Mas assim, eu falei e comecei a mandar. Aí o cliente ia pagar lá os R$100 e eu mandei. Olha, agora tem um pacote. Tem um pacote simples, tem uma publicação única, pacote simples, pacote médio e pacote master. Não, quero o médio. Quero o master. Falei, Marcela... Tá vendendo. Deu certo, O pessoal né? tá aceitando. Falei, tá vendo, Jardel, que legal. E aí foi. E aí tá indo. E tá até hoje com os pacotes. A gente fala que você é um creator business, que é o que a gente fez. Porque, assim, muitos de criadores de conteúdo não sabem precificar. Eles não sabem cobrar. Sim. E aí acham que eu vou falar assim, eu vou cobrar do Thiago, sei lá, R$100. Será que ele vai poder pagar? Ou, se eu cobrar 1.000, será que eu vou poder pagar? As pessoas não sabem precificar e entender o valor do seu trabalho. Uhum. Aí elas acabam prostituindo, não com termo pejorativo, mas a sua própria profissão. Uhum. Aí quando eles veem que hoje as empresas estão fazendo assim, eles investem um valor altíssimo nos influenciadores de 500 milhões, 1 milhão, por aí vai. Acima de 500 mil, na verdade, para que eles falem da marca. Mas quem tá vendendo é o nano e o micro influenciador. Sim. Que é o de 10 mil, 50 mil até 100 mil ali, seguidores. Por quê? Porque a gente cria uma conexão verdadeira com os nossos seguidores. Eles sabem que, assim, a Juliana tá usando a gravata porque ela gosta de usar gravata. Ela gosta de ser diferente. Não tô usando pra merchan e ter patrocínio. E é o que você faz. Você é um creator business. E assim, a nossa página dá 5 milhões ali, mensais, no Instagram. Caraca, a gente tem um público... uma faixa etária no Facebook que atinge ali 2,5, 3 milhões mensais. Todo mundo falando que o Facebook ia morrer, né? E eu, de verdade, eu sou uma pessoa que fui uma dessas que falei, o Facebook não vai aguentar. Uhum. E o Evandro do Baratinho falou, não tira o Facebook do ar, hein? Porque eu quero o meu anúncio no Facebook também. Falei, não, tudo bem. Uhum. Pediu exclusividade e tal, e nosso Facebook até hoje é muito bem visualizado, Thiago. E que legal. Pessoal, por conta desse público, que eu acho que é o público de talvez 40 a mais aqui, continua lá. Que gosta do Facebook, é verdade. E hoje facilitou, porque eu publico no Instagram, já sobe pro Facebook. Legal. Eu acho que o mais bonito dessa história, né, é o quão a humildade, ela precede a honra. Eu gosto muito de ouvir histórias, porque ele poderia entender que aquilo estava dando certo e começar a ser de fato ali, né, um capitalista ferrenho. Capitalista e não, né? E acho que a simplicidade te levou a esse lugar de honra. Isso Felipe, é muito legal. E é tão legal que hoje nós temos achados e perdidos de cachorro, de periquito, papagaio, calopsita. Ajuda de animais de pessoas que estão doentes. Fazemos campanhas para várias pessoas. Legal. Cachorro que é atropelado, a gente vai lá, pega o cachorrinho, leva na clínica, faz uma vaquinha, paga direto no Pix da clínica e muitas coisas acontecem. Eu costumo dizer que nem tudo é o dinheiro. Sim. Sim. Nem tudo é o dinheiro. A gente gosta. A gente Não, gosta. obviamente, porque, como você disse, né, a gente vive dentro de uma realidade capitalista. Sim. Mas, muitas vezes, a oportunidade que você está tendo ali vai te render outras oportunidades que geram dinheiro. Sim. Então, eu acho que é porque a gente vive numa realidade de que muitas pessoas só querem ganhar. Mas, quando você dá o primeiro passo, o retorno acontece. Pode ser a conta-gotas? Pode ser a conta-gotas, que é, por exemplo, no meu caso. Mas a gente tem certeza que vai acontecer. Porque uma hora as pessoas vão olhar e falar, poxa, peraí, esse jornal, gostei. E aí um vai falando para outro, vai falando para outro, vai falando para outro. E uma coisa que você falou, comentando com a Janaína, até que eu falei, poxa, é isso. Você falou, nós somos duas pessoas talentosas, mas não somos concorrentes. E a gente vive num mundo hoje que, por exemplo, o próprio comerciante... por que a Cacau Show não pode fazer uma campanha junto com a loja de roupa? Sim. Ali, olha, Dia dos Namorados, uma cesta de chocolate, um voucher de roupa e então a gente faz muito isso no bairro. Fomenta ali os comerciantes. Essa integração. E é o que vocês falaram, tem espaço para todo mundo, né? Eu costumo dizer que assim, pode ter pessoas falando da mesma coisa que você ou fazendo a mesma coisa que você faz.
mas ela nunca vai ser como você. Exatamente. Exato. Não dá pra fazer da mesma forma, exatamente. Verdade. Bom, duas coisas a se destacar aqui, na minha opinião, do trabalho do Jardel, de toda essa história. Eu acho que, primeiro, essa coisa que o Felipe ressaltou aqui na pandemia, que você abriu, né, a Sim, sua sim. página gratuitamente para os comerciantes, para ajudarem ali no momento de fechamento de portas, no momento de queda de faturamento, né? Sim. Então, acho que esse primeiro ponto a se destacar. E depois um segundo ponto que é muito diferente do senso comum, como a gente falou aqui de senso comum, que é um desvio de padrão muito grande mercadológico, né? A gente não vê isso. Um cliente te chamar e falar assim, olha, o que você está me cobrando é muito baixo, Foi. né? Você precisa cobrar mais E é alto. real, você É conhece real? ela? Sim, É real. conheço a história, inclusive. Então, até tem que mandar um beijo aqui, dá nome aos bois, Isabel Cristina Lopes, Labela Fornata, inclusive apoia nossos eventos sempre Legal. do FX Experience. É uma pessoa incrível, maravilhosa. Eu realmente, falo, inclusive, falo pra mim, os meus clientes, tem muitos clientes que eu falo, eu amo você. É incrível. Porque eu até falo, porque assim, até no que você fala é muito disso. Qual o problema de eu falar para um amigo, pô, eu te amo, né? Isso Sim. fortalece, gente. Não é verdade? E eu falo, às vezes a Isabel me manda lá, falou, Isabel, ela me mandou o pagamento mensal lá, falou, Isabel, um beijão, te amo. E a Marcela, eu não falo isso pro Tiago, eu falo pro Evandro do Baratinho, eu falo isso pra alguns clientes que são Sim, né, mais próximos, mais ó, próximos, sim. tem essa... E eu acho tão bacana isso, e é recíproco. E até nisso, hoje em dia, a gente é podado, né? Total. Porque você falou assim, olha, eu sou casado, mas eu falei, eu te amo pra minha, sei lá, é um problema. Qual o problema disso, né? Então eu falo assim, é tão bacana isso. Você E esses- levantou uma pauta muito importante. As pessoas sexualizam tudo. Exatamente, exatamente. Entende? Então, assim, quer dizer que, um exemplo, imagina que nós temos uma relação de amizade há muitos anos e eu viro para você, que é um cara hétero, eu que sou um homem homoafetivo, olho para você e falo assim, Thiago, eu te amo, obrigado por tudo. Isso quer dizer que eu tô dando em cima de você? Ou isso Claro quer que dizer que eu não. quero ficar com você? Eu acho um nível de carência das pessoas. Ou você assim, pegar o horroroso. celular e falar assim, nós estamos namorando o Felipe há muito tempo. Aí vai falar, nossa, Nossa! Eu posso citar aqui um exemplo Não, muito... Pode. Você vai falar, muito rápido. só ia usar uma palavra tua pra falar assim, a gente tem que ser muito macho pra pegar o Claro, celular e claro. falar, estamos Tem que ser namorando há homem, muito entendeu? tempo. E para falar que está namorando, é que for aproveitar e dizer né, que ele não gosta de qualquer coisa, que ele gostou de uma coisa aqui. Por isso que ele me trouxe no programa. Se você não está aqui, paciência, meu amor, desculpa. Tá? Boa, Eu Tem- e o Felipe, Boa. a Ele gente tem se bom gosto. fala todos os dias, praticamente. E todo dia final de ligação fala, tchau, amigo, beijo, te Te amo. amo. Ah, que Beijo, legal. amigo, eu te amo. Meus filhos, eu convivo com eles 24 horas no meu dia a dia. Qualquer um fala, mamãe, beijo, te amo. É isso. Vai dormir, beijo, te amo. Gente, o amor, a gente tá muito escasso, as pessoas. As pessoas são Verdade. muito... o ego, daquela coisa assim, ela só oferece se você me der em troca. Não é assim que funciona. Ô, Tiago, em relação também ao amor aí que vocês estavam falando, e eu acabei, depois de tudo isso e tal, eu falei, cara, quer saber, eu tive um problema, você perguntou, como que você perdeu? Hoje são 58 quilos, eu tinha 130, tô com 72. As duas pessoas que eu mais amo na minha vida tiveram um problema pessoal, Relacionado à obesidade. as duas pessoas que eu mais amo tiveram um problema de relação, que foi minha filha e minha esposa. Tiveram um problema, as duas... Eu tenho uma filha de um outro relacionamento Sim. e a minha esposa tiveram um problema. E acabou que teve um rompimento disso, né? E eu acabei me separando da minha esposa. Me lembro. É recente isso. Fez um ano agora, em maio ali, abril, fez um ano. E eu acabei me separando da minha esposa, enfim. E aí eu comecei a refletir algumas coisas, né? E separei da minha esposa amando minha esposa, porque eu falei, poxa, aconteceu uma situação que eu não preciso entrar nesse detalhe. Sim, sim. Mas assim, eu falei, quer saber, cara, vamos separar. E aí, fui viajar com a minha irmã para dar uma esparecida e tal, e falei, poxa, mas eu amo pra caramba minha esposa tal. Minha ex-esposa, que já tá... Eu me divorciei. Naquela situação. Caramba. Eu me Você divorciei, divorciar. eu liguei pro doutor Danilo, aconteceu uma briga entre minha esposa e minha filha, eu liguei pro doutor Danilo e falei, Danilo, como que faz pra me separar? Ele falou, Jardel, hoje em dia é 2 dias, de um dia pro outro, só. Aí aconteceu assim, eu falei, não, eu vou me separar. Ele falou, não, você não vai separar da sua esposa. Eu falei, não, eu vou. Bom, enfim. Resumindo, eu e minha esposa fomos tomando café lá no Guardião. Ele falou, vocês não tem como separar. Eu falei, não, mas nós vamos separar e tal. E separamos. Esse período que eu fiquei separado da minha esposa e com a minha filha, eu tive muitas reflexões ali. Quanto tempo você ficou separado? Eu fiquei
Caramba, acho que fiquei 3 meses. 3 meses. 90 e dias. separar amando é uma das piores coisas da vida. E me né? separei mesmo, porque tem hora que a gente precisa, né? A gente separa às vezes de filho, né? Sim. Amando muito. E aí eu parei pra pensar e falei, caramba, tô com 130 quilos. Quem realmente... Se eu ficar doente, quem que vai cuidar de mim? Então eu comecei a fazer pensar na minha vida. O que eu tô fazendo da minha vida, né? Aí, primeira coisa, falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Primeiro que eu amo minha esposa. A gente começou a conversar, retomamos. E aí eu falei, cara, eu preciso cuidar de mim. E aí comecei a ter essa reflexão e procurei médico. Aí comecei a fazer exame. Falou assim, olha, você tá com esteatose grau 3, obesidade Caramba. mórbida, tá com um monte de problema. E aí ela me passou a canetinha, comecei a tomar, tive problemas com reações, tal, não me adaptei. E aí, Thiago, fui pra academia, fui fazer e estamos aí até hoje. E Que maravilha, parabéns. Eu faço dieta cetogênica, dieta carnívora, dieta selva. Cara, que legal. Tive problema com uma injeção, não vou falar até nome para não dar problema, né? E a médica falou, Jardel, você não tá emagrecendo, vamos ter que inserir uma outra injeção em você. Uhum. Começou a dar certo e fiz um tratamento com ela, faço ainda até hoje, com ela. Terapia, endocrinologia e estamos até hoje. Nossa, mas parabéns. Um total porque de 58 quilos em 1 ano e 3 meses. Você tá indo bem demais. perder 58 quilos Mas não é você viu que ele fez o passo a passo com consciência? O Sim. problema é que as pessoas, elas veem às vezes o seu resultado, Sim. não sabem a forma que você viu, você fez na internet e elas querem fazer esse emagrecimento e faz de forma errada. Importante procurar um médico, Nutricionista. sim. Os sonhos da canetinha que você falou, por exemplo, eu tive 4 gestações. Eu engordei 30 quilos praticamente de cada uma. Só que a primeira gestação eu tinha 20 anos de idade. Metabolismo acelerado, perdi peso assim. Agora, meu caçula tinha 37 anos. Metabolismo já tá sedentária, gostava de sair, beber, essas coisas e tal. Eu demorei pra perder peso. Daí que eu fui também fazer a questão da canetinha, né? Eu criei uma empresa, posso falar o nome dela aqui? Claro. É a Voz Saúde. Ele fez meu acompanhamento completo. Primeiro eu conversei com o médico, depois com o nutricionista, para ver se meu organismo ia se adaptar. E aí a gente tá fazendo a aplicação da caneta, assim, a perda de peso tá sendo saudável, controlada, que eu acho que é o mais importante. Não sair por aí fazendo milagres também, porque tem os resquícios de você falar assim, vai dar problema no seu organismo, vai dar problema no seu rins. Além da perda óssea, que a gente acaba, de massa que a gente tem, o rosto cai, enfim. Sim. Tem que se cuidar e fazer da forma certa, porque senão realmente dá muito errado. E esse período foi isso. Eu parei e falei, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Porque eu não tirava tempo para cuidar de mim. Eu tirava tempo para cuidar da minha filha, da minha esposa. E até por medo do que as pessoas vão pensar. Poxa, você tá na academia, mas, como que você tá na academia? E a gente foi criado assim. Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito. E as coisas não são mais assim, né? E para dizer que estamos bem, nós precisamos mostrar para as pessoas para dizer que estamos bem. Na rede social. Porque as pessoas precisam dessa validação. E aí, o que importa na realidade, o que a gente tem que mostrar para as pessoas, é aquilo que a gente quer mostrar, não aquilo que a gente precisa mostrar. Sim. Né? Porque Exatamente. assunto para falar, a gente vai ter um monte. Sim. Agora, dentro das trincheiras do seu emagrecimento, quanto você não deve ter sofrido? É lindo dizer que perdeu. Perdeu, Mas o que ele não teve que escolher? Porque, Deixar de gente, comer. deixar de comer. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por doce. Então, imagina, né? Assim, quantas renúncias você não teve que fazer? E o que você falou, Felipe, de tudo que você falou, você falando, eu falei, meu Deus, olha, eu às vezes reclamo de uma pessoa, eu tô no caixa da padaria, a pessoa fala assim, caramba, hein, você tava gordo ontem, hoje você tá magrinho. Essa manjarinho aí faz efeito, hein? Eu falei, não, eu falei assim, eu tomei ontem e acordei magro hoje. Então, assim, também te desvalidam sobre isso, né? Fala assim, poxa, você não tomou manjaro não, né, Jardel? Eu falei assim, não entendi. Ah, não, você não foi para esse meio de facilidades, né? Poxa, você tá com obesidade. Minha diabetes era 500. Nossa. Caraca. 500. Minha glicada era 9,8. Nossa. Hoje a minha glicada é 4,8. Para ele entrar em coma era assim. Faz 10 meses que eu não tomo remédio para pressão alta, para diabetes. Olha que Caramba. incrível. Mudou, né? Não, as pessoas olham o que o Felipe falou, o resultado, mas não a trajetória, né? O quanto você sofreu para chegar nisso. Ô, Jardel, mas para tranquilizar que nosso público, você e Marcela estão bem Não, sim, depois de felizes. eu, Marcela e minha filha estamos bem felizes. Que ótimo. Eu e a Marcela felizes e a Giovana feliz também. Que bom, então temos 2 casais felizes aqui na mesa. 2 solteiros felizes também? Ai, sente-me a lágrima que
Dois solteiros em busca de um grande Um amor. grande amor. Sabe o que eu falo? O Felipe, ele tocou um assunto que eu falo muito, eu falo pouquíssimo disso. Eu me reconheço, pode, é porque ele é humilde, não é isso, mas eu me reconheço como uma das pessoas mais românticas do mundo. É mesmo? Sim, eu sou a pessoa que das flores, Olha das só. bondadas. Ela já me deu flor, já sabia? Ah, Na estreia que do meu fofo. programa, ela me deu flor. Dei Que flor. fofa. Dei flor recentemente também. Foi. Eu sou o tipo de pessoa que eu vejo o que você gosta. E eu não vou te falar assim, olha, eu vou te dar, não sei o que lá. Não, vai ser um caso aleatório, você chegar em casa, tipo, ó, lembrei de você, que coisa legal aqui. Você que sentir, bacana. você dá. Sabe? E eu acho que o amor, ele não é só naquela coisa do, eu te amo, tipo, que muita gente fala te amo por falar. Sim, da Não boca demonstra. pra fora. Não demonstra. É a pessoa que é narcisista, a pessoa que vai fazer você se diminuir, enfim, um monte de coisa. E o amor, pra mim, tem que ser genuíno, tem que ser leve. O amor não tem que ser aquela coisa pesada de você estar com alguém, nossa, eu amo aquela pessoa. Se isso é amor, mano, o que é isso? O amor é livre. O amor é constância. O amor é no olhar, é na admiração. Ai, ó, já fico tão emocionada de falar de amor. Eu sou fofinha, velho. O amor é nessa aparência Muito. bruta aqui pra me defender das coisas da vida. Eu sou legal. O amor, ele precisa ser demonstrado em suas camadas, né? Sim. E isso independe se é um relacionamento afetivo, conjugal, se é numa amizade, né? É assim, eu sou muito feliz amando os meus amigos. Como eu gosto de poder dizer que eu os amo. Como eu gosto de ter ações. E essa coisa de, porque eu não gosto de ter relações que demandam manutenção. Meu amor, então, né, se entrega casa. pra vida, porque toda relação ela precisa de uma manutenção. E aí, eu adoro te Né? casar também. Toda... Vai casar tão bom, já casei 4 vezes. Arruma o Fábio Júnior e Gretchen. Sabe qual é o problema? O amor, o casamento é uma coisa bonita. Quem estraga são as pessoas. Sim. A Pois é. constituição do casamento é uma coisa bonita, de você se auxiliar, ser parceiro, se ajudarem, ser base de cada um. Mas dá um trabalho separar, né? Ai, mas a minha separação sempre foi de boa. Você, Foi? Oi, tudo bom? Então, deu certo. Beijo, acabou, tchau. Pois Sempre é. tranquilo. E é engraçado que as pessoas sempre falam uma coisa que eu detesto quando alguém vira e responde isso pra mim. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ai, tô meio ausente por causa da correria. Não é que você tava correndo, é que você não queria falar. Mas quando você precisar, você vai lembrar de mim. Vai lembrar de você. Então, verdade. essa colocação da correria, ela é uma mentira. É mentira mesmo. Ela é uma mentira, porque todo mundo tem 5 segundos pra falar assim. Lógico. Tem. E aí, fulano, tudo bem? Tem. Demora 8 segundos pra você mandar um áudio assim pra pessoa. Tá trabalhando, correria. Fala, oi, meu amor, tudo bem? Como é que você tá? Olha só, agora eu não posso te dar atenção porque eu tô trabalhando. Mas já eu te retorno, tá bom? Um beijo, Acabou. tchau. Acabou. Entendeu? Exatamente. Você não tem 8 segundos do seu dia pra fazer isso? A gente fala, olha, eu não me cuido porque eu não tenho tempo. É. Não é verdade? Só que aí você tem Exatamente. tempo de sair pra rua, pra beber, pra É. fazer um monte de coisa. Ou você vai ter tempo pra ir no hospital, pra fazer um exame, né, mais sério. Aí você Sim. vai ter que arrumar um tempo. É Sim. isso. Então, assim, hoje eu tiro o meu tempo pra cuidar da minha saúde. Não importa, aconteça o que acontecer. Hoje eu já fui pra academia. Prioridade. Pô, mas é feriado? Fui. Tinha um cliente pra atender às 11. Mas primeiro eu fui na academia. Que bom. Isso é ótimo. Muito bom, exemplo, Jardel. É isso aí. Passando grandes exemplos aí pro pessoal. Ô, Felipe, eu notei uma coisa aqui, não sei se você percebeu. Você falou que Janaína é uma pessoa de muita atitude e menos discurso em relação ao sentimento. Mas agora há pouco aqui, ela nos deu essa dádiva, esse presente de Pois falar é. sobre sentimento. Pois é. Que coisa! Pois é. Reparou nisso? Eu acho que as verdadeiras expressões de amor, Uhum, elas, muitas vezes, elas não serão faladas. uhum. Eu gosto muito de uma citação que Agostinho diz, que não tem correlação a sentimento, mas tem sobre a importância do seu comportamento, que é assim, ó, prega o evangelho, mas se necessário, use as palavras. Nunca vai ser pelo que a gente fala, mas é sempre pelo nosso comportamento. Você sempre vai perceber o comportamento de uma pessoa, se realmente ela te ama, se é por interesse. Quem ama trabalha com a verdade, por mais que ela seja dura. Verdade que liberta e não que machuca. É. Porque tem muita verdade, sinceridade escondida, que é pura ignorância, pura arrogância. Disputa, Então, o amor, na sua essência, Tiago, ele sempre vai ser uma escolha. Eu não acredito num amor de renúncia. Eu tenho que renunciar a quem sou eu para poder te amar. Não. O amor é uma escolha. Eu escolho te amar pelo que você é, pelo que você escolhe ser todos os dias. E a partir daí, juntos, a gente vai escolher ser um. Porque em qualquer relação, seja num casamento, seja numa amizade, a gente sempre será um. Eu por você, você por mim e nós por nós. Então, quando a gente tem essa importância, esse modelo mental,
as relações, elas perduram. Percebe que hoje tá tudo muito fast, né? Você casou hoje, Especial. e aí amanhã você já separa. Hoje você já conhece, já chama de amigo e já fala que... É Não, verdade. né? A Bíblia fala que na dor nasce o irmão. Então, as relações, elas precisam ser provadas Bom, para ser validadas. por mais que eu queira falar de trabalho, o que eu planejei falar de trabalho, a gente tá tomando rumo, e podcast bom é assim. Ah, Ele delícia, dita o prefiro. rumo, né? Ele flui para um determinado caminho. Chegamos em relacionamento, então sinto pela ausência de Cris Paiva que ela ia poder contribuir muito com Adoro isso não, aqui. ela, Inclusive, gente. eu poderia deixar um beijo para ela? Por favor, ela vai adorar. Cris, quero te dizer que você é uma das maiores referências que eu tenho Olha e que eu só. vejo a sua história, me emociono com seus vídeos, sem dizer que você, enquanto mulher, é uma potência e todas as vezes em que eu tenho a possibilidade de te escutar, eu sigo te aplaudindo. Sei que você não me conhece, mas espero que num breve e curto espaço de período a gente possa se conhecer e fortalecer esse encontro num forte abraço. Ela é maravilhosa. Te admiro. Então, vamos, muito linda a mensagem. Vou fazer um corte para mandar para ela, mas a gente vai fazer o seguinte: terminando o podcast, a gente vai gravar um story para ela, vai marcar ela, ela vai ficar toda feliz. Ai, que linda! E vamos marcar para vocês voltarem aqui com ela. Agosto ela tá de volta. Ela vai querer te conhecer com certeza depois dessa mensagem, depois desse podcast. Ela assiste todos. Bom. Ela vai adorar com toda certeza. Assim como adorou a Janaína. E conheceu o Jardel nos Conheceu. eventos, Sim, Fex sim, sim. também. Óbvio. Estivemos juntos lá. Muito Espetacular. legal. Então eu tava falando de rumos que o próprio podcast coloca pra tomando. gente. Foi tomando. E a gente tá chegando nesse assunto relacionamento, né? Então você falou sobre a questão da verdade e da superficialidade de hoje, né? Então eu queria perguntar pra Janaína, que já passou por 4 casamentos, 4 filhos, que falou aqui agora há pouco que talvez não tenha tanta dificuldade assim de terminar, né? Eu acho que, se eu não me engano, é do Pablo Neruda, uma frase muito interessante que ele diz assim: o amor é curto, mas o esquecimento é longo. Sim. Né? Então a gente às vezes vive intensamente um relacionamento e a gente pode entrar em questões narcisistas e tudo mais, mas Vamos. enfim, a gente vive Tem experiência. temos intensamente um relacionamento e depois a gente tem tanta dificuldade para sair, mesmo ele sendo tão ruim, né? Mesmo ele trazendo tantas consequências negativas pra gente. Jana, por que hoje tá tão superficial? Eu falo que não é superficial. Eu acho que existem 2 modos de como você termina um relacionamento. A mulher, ela não termina o relacionamento hoje. Ela vem terminando com o tempo. Ela vem planejando essa saída desse relacionamento há muito tempo. Como ela vai falar? Porque ela deixa de ser escutada, ela deixa de ser vista como mulher. Porque, por exemplo, simplesmente que a gente como mãe, a gente acaba sendo mãe, a que cuida da casa. E quando você viste como mulher de novo? Né? Esse é um grande problema. O homem não, ele chega, ele termina agora, ele vai sofrer mais. Porque ele vai bater no tempo. Por que ela não falou não? Ela falou sim. Ela ouviu sim. E quando a gente fala que é superficial, é porque você que não tá me ouvindo. Quantos detalhes que eu falei pra você que a gente não tava bem? Tipo, em que momentos, né? Vamos conversar? Não posso. Mas não sai do celular. Vamos trocar uma ideia aqui rapidinho, te mandei uma mensagem. Não, eu não vi, mas pô, do meu lado você fica o dia inteiro com o telefone. Então, quando eu falo assim que eu não tenho dificuldade pra terminar, é porque eu sou a pessoa da conversa. Vamos conversar? Vem cá. Ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não foi bacana. Eu acho que a minha atitude também com você não foi legal. Só que quando você para de ser ouvido, para de ser escutado, e principalmente assim, ser invalidado com os seus sentimentos, eu falo pra você, olha, fiquei triste com aquele negócio. Você é doida de ficar triste com aquilo. Você tá invalidando quando eu me senti. Eu acho que é muito no lugar, Jana, de quando você deixa de ser prioridade. Porque o homem, ele tem um... E eu não falo isso por... não vivi isso, mas pelo que eu já percebi, né? Onde está o grande rachar dos casamentos? As pessoas, elas estão sempre... E eu, enquanto um pastor, já aconselhei muitos casais em relação a isso. A mulher, ela deixa de ser vista como a mulher. Parece que ela só ocupa o papel de mãe, de dona de casa, ou a mulher que tem que ser a provedora. Só que assim, filho cresce e vai embora. Exato. E o casamento, ele é uma manutenção. Então, quando você deixa de ser prioridade dentro desse lugar, dentro dessa visão
do marido, é aí que está o grande gargalo. Por quê? Porque o que falta é o diálogo, é a comunicação, é a empatia. É o desejo do querer. É o desejo do querer. Eu quero estar com o Jonathan todos os dias, mesmo com os erros dele, com as manias que me incomodam, mesmo ele sendo um indivíduo completamente diferente do que eu, e graças a Deus que ele é, porque 2 Felipes não ia dar certo, né? Duas pessoas com o mesmo gênio não ia dar certo. Então, a gente precisa também se alertar sobre a atração dos padrões. Exato. Às vezes a gente está acostumado a atrair padrões de relacionamentos que não foram, que não tiveram sucesso. E a gente precisa entender que se a gente for esperar a pessoa perfeita aparecer, Não você existe. nunca vai estar. Agora, se você encontrar uma pessoa que esteja disposta e disponível, aí, meu amor, isso pode durar para sempre. E é uma coisa que eu... Conselho recebido com sucesso. Aqui, verdade. E uma coisa que eu falo, a gente que quer mãe, você também quer um pai solo, a gente sofre até preconceito nisso. De pessoas falarem assim, eu não me relacionar com uma mulher que tem filho. Eu não quero que você seja o pai do meu filho. Sim. Porque ele tem pai. E tem a mãe que faz tudo por eles. Quando você é mãe solo, você quer alguém que vai te olhar como mulher. Que Que cuide vai de estar do seu você, lado, né? Que vai te apoiar. Que te valorize. Exato. E que vai falar assim, é o que o Fê acabou de falar. Eu não quero que você invalide o que eu sinto. Eu quero que você faça parte desse sentimento junto comigo. Eu não vou disputar meu trabalho com você. Eu não vou disputar o que eu vivo. Ai, meu dia foi mais alegre. Não, não é isso. Eu quero poder chegar em casa... Ai, eu sou emocionando de novo já. Que bosta. Eu quero poder chegar em casa Tô e de falar... TPM, amiga. Ai, tem um chocolatinho ali. Eu quero poder chegar em casa e a pessoa falar assim, e aí, como é que foi seu dia? Mas se importando com como foi meu dia. Não, você dia, tá bom, então tá, tchau, vou tomar um banho. Não, eu não quero isso. Não quero. Casamento não é só sexo, Sim. né? Porque às vezes o cara, é justamente isso, o cara não manda mensagem, não fala nada, aí chega no final do dia, o que você vai lá e pá. Não, mulher aqui, ó. Você quer, no último a gente falou sobre isso. Você quer conquistar uma mulher de verdade? Vai durante o dia cozinhando essa mulher, mas de verdade, não por mentira. Claro, não por No interesse, final mas da por... noite, você vai ter o melhor lésbico da sua vida. Eita! Glória. Eita glória! Eita igreja. Amém, igreja. Amém. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, começar pelo Jardel e por vocês também. Essa questão, talvez um passo antes, a gente está falando muito dentro do relacionamento, mas um passo antes do conhecer as pessoas para começar um relacionamento, o que talvez hoje eu enxergue como diferença de outros tempos lá atrás, quando a gente era sair da pré-adolescência, entrando ali na adolescência. O que aconteceu? Eu vou fazer um paralelo aqui que eu costumo fazer com a questão de... Você lembra... Vocês são mais jovens aqui que eu e o Jardel, mas talvez vocês lembrem da questão de locadora para ver filme. Negócio que eu lembro. Querido! Lembram, Eu né? sou tão jovem assim, não. meu amor! Tatuagem Eu fiquei passa. feliz agora, ele me elogiou. Felipe falou, nós somos dos anos 80. Eu falei, opa, eu não me encaixo nessa daí, não. Nós somos dos anos 70. Então, na locadora, a gente ia lá, a gente às vezes passava um tempão escolhendo um filme para pagar para ficar 24 horas com aquele filme. A gente levava esse filme para casa, então você tinha 24 horas para assistir ele. Se fosse bom ou se fosse ruim, você ia assistir até o final. Verdade. E muitas vezes você ia assistir 2 vezes para fazer valer o dinheiro Verdade. que Exato. você alugou, o tempo que você foi até a locadora, que você voltou para devolver o filme na locadora, etc e tal. Se a gente for fazer uma analogia com relacionamentos, naquela época, a gente não tinha internet, né? Então, para a gente conhecer uma pessoa, a gente tinha que cruzar com essa pessoa em algum lugar várias vezes, a gente tinha que ter a oportunidade de abordar essa pessoa, trocar olhar primeiro, começar uma história que não necessariamente vai terminar em sexo no primeiro dia, muito Sim. pelo contrário, né? Você vai ter toda uma dopamina que vai acontecer, um processo gostoso, né? O primeiro olhar, o primeiro oi, a primeira conversa, o primeiro abraço, a primeira vez que você deu a mão, etc. Então, é todo um processo que gera um encantamento, uma expectativa. E aí você valoriza tudo isso até chegar num relacionamento. Hoje, o que a gente tem? Se a gente voltar para a questão de filme, né? Você tem um stream, que você tem milhares e milhares de filmes lá, que você acessa aquilo, então você tem muitas opções, você escolhe, você começa deu 5 minutos, você achou que não tá legal, você vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. A gente sai do stream, a gente vai para os aplicativos de relacionamento e para as redes sociais. Você tem uma série de opções ali. Então, essa série de opções, você vai olhar primeiro visualmente, a bio da pessoa, etc. Vai começar a conversar com essas pessoas. Se não tá legal essa conversa aqui, você passa para outra, e passa para outra, e passa para outra. E essas pessoas vão se acostumando com a superficialidade, elas têm tantas opções que não se cria mais aquela expectativa que tinha lá atrás, a conexão, etc. E uma automaticamente vai descartando a outra, né? E
E as pessoas conversam com várias pessoas ao mesmo tempo, não existe o foco. Então, muitas vezes, elas até se confundem, né? Você conversa com a pessoa daqui a 2 dias, ela fala, mas de onde você é mesmo? Mas o que você faz mesmo? Você tava falando que é mesmo? Exatamente. Então, a analogia, né? Essa comparação entre o filme e o relacionamento é uma coisa muito real do que acontecia lá atrás e do que acontece hoje em relação ao relacionamento. E isso diminui a própria tolerância com que se tem com as pessoas. Porque se lá atrás você tinha todo um processo para ficar com alguém, você era mais tolerante, porque você viveu uma história, você se conectou àquela pessoa. Hoje não. Hoje essa conexão é extremamente relativa, subjetiva e superficial. Então é isso que eu queria perguntar para vocês. A questão do relacionamento evoluiu com a tecnologia de uma maneira que talvez não seja tão propositiva para nós? Caramba, hein, Thiago, é complexo isso, né? Porque você falando agora, eu falei, poxa, você podia ficar com o filme lá, não gostando, eu ia assistir esse filme, mesmo não gostando, eu ia assistir e tal. Uhum. Aí você me falou, o que eu escuto, principalmente das senhoras, às vezes de 60, 70 anos, é que às vezes vivem com o marido 40 e poucos anos, Uhum. que não tem um relacionamento nem saudável, é um relacionamento de Sim. amizade. Eu acho que o que Obrigado. talvez a gente possa falar que evoluiu é que hoje, se a pessoa fosse na locadora, se começar a assistir o filme e aí tem os streams e tal, ela troca. É complexo, né? Porque assim, eu acho que de certa forma... Tem o lado bom e o lado ruim, o lado né? ruim, Uhum. Se você... Eu vou falar, eu não tenho mãe nem pai, infelizmente, meus pais faleceram. Mas a minha mãe e meu pai, se tivessem vivos até hoje, eles iam estar juntos mesmo, talvez um não gostando do outro. Uhum. Por talvez o... Idade. Comodidade. Comodidade, idade e tal. E se você for falar com os casais, talvez de 70 anos, talvez tenha, hoje em dia, um dorme numa cama, outro dorme em outra. Eu aprendi hoje, e talvez eu viveria, eu sou do mais tradicional nessa parte. Se você falar, Jordel, você já teve algum relacionamento no seu celular? Eu nunca tive. Não por vontade, fácil, mesmo separado eu nunca tive. Até porque eu tive separado, mas nunca tive separado. Mas assim, eu sou Jardel, falo pra você que eu sou daquele método mais tradicional. Eu gosto mesmo de conversar, de ter certeza e de não de não facilidade. Eu tive poucos relacionamentos na minha vida. Gosto mesmo desse contato visual, sentir realmente ser isso. Mas eu acho que hoje realmente é isso. Tá tudo muito fácil. Eu né? acho que as pessoas têm que estar junto porque eles querem estar junto. Eu acho que como ele falou antigamente, os relacionamentos de 45 anos, 50 anos de casado, muitas das vezes, não foi que não existe amor, mas eu acho que fica muito mais o respeito pela história. Isso. Né? A questão da idade, a comodidade, muitas vezes a religião. Hoje em dia, eu sou o tipo de pessoa que eu priorizo o contato. No sentido, porque eu já trabalho com internet. E é aquele assim, oi, tá tudo bem? Como é que você tá? Bebeu água? Então tá bom então, beijo, tchau. Eu cresci vendo meus pais fazendo bilhetinho. Botando no espelho, Sim. sabe? E eu sou de fazer coraçãozinho, um excelente dia. Porque é o amor, a escolha. Você tem que escolher estar com aquela pessoa. Muitas das pessoas, em questão, por exemplo, de rede social, opções, tem milhares de opções. Mas você quer uma opção para sua vida, você quer uma determinação para sua vida. É diferente. Porque a escolha de gente gostosona, bonitona, é o que mais tem. Essa pessoa vai abrir a boca e fica assim, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá falando? Cala a boca. E não é aquilo. Então, é saber, não é escolher. É saber o que você quer. Eu acho que no meu pensamento mais é isso. Acho que foi inteligente da tua parte Ai, fazer obrigada. essa analogia. E acredito muito em tudo aquilo que o Thiago trouxe, porque foi de uma sabedoria você fazer essa conexão de o passado e o que temos hoje. Porque se perdeu. Perdeu. Hoje nós deixamos de ser um propósito de alguém para ser um catálogo. Verdade. Então, Mais assim, uma opção na prateleira. eu gostei, eu pego. Eu não gostei, eu descarto. Eu, Felipe, neste ponto, sou completamente avesso. Por Uhum. quê? Eu namorei, noivei e casei. Eu também. O Jonathan é o meu terceiro relacionamento. Eu não tenho histórico, e eu falo isso com muita alegria, eu não tenho histórico de promiscuidade. Nada contra quem escolhe ser, tá? Os corpos estão aí, sejam livres para vocês serem o que quiserem. Estejam cientes que cada escolha há uma colheita. Quando você decide se unir a uma pessoa,
né? Você se torna um com ela ali. E a gente vê que quanto mais a informação existe, mais as pessoas se tornam ignorantes. Isso cada vez mais está claro. Mas vai muito daquilo que a gente tem como princípio. Se você entende que o teu princípio não é ser um catálogo, você vai lutar por isso. Então, por que eu estou casado há 13 anos? Porque eu faço a manutenção desse relacionamento diariamente. A gente não consegue dormir brigado. Então, porque a briga de hoje vai virar uma raiva amanhã, que vai virar uma mágoa, uma sementinha. Então, é muito... E aí eu achei muito curioso você falando, né? Tudo aquilo que eu me programei para falar saiu do contexto, né? Porque por mais que nós, em algum momento, estivéssemos reunidos aqui para falar de negócio, de tecnologia, nada disso tecnologia nenhuma vai sobrepor aos princípios éticos e morais que a gente tem como gente. Até porque, por mais que a tecnologia seja avançada, em todo lugar que a gente for, ainda vai precisar do fator humano. Verdade. E por mais que a gente esteja cada vez mais avançado nesse ponto, o amor continua não sendo digital, ele continua sendo humano. Então, a gente precisa fazer disso uma manutenção diária. Porque senão vai virar aquilo. Gostei de você, fiquei com você, não gostei mais, um beijo, tchau. E deposita-se ali uma energia, um tempo, sabe? Hoje eu olho e falo, não, gente, pra quê? Ficar nessa... Pega aqui, pega colar. Felipe, isso é o meu modo de viver. Então, eu acho que se um dia foi bom, por que não pode voltar a ser de novo? Exato. Entretanto, eu sou adepto a finalizar relações que sejam desrespeitosas, tóxicas, narcisistas. Muito importante você trazer isso aqui. Que não tenha fidelidade, tá? Ninguém merece ser traído. Ninguém merece ser traído. Então, eu acho que acho que a partir do momento em que você se encontra numa relação onde você não é valorizado, onde você não é respeitado, onde você não é... Ser podado. Não tem que estar com você. E há situações, e isso é importante dizer aqui. No meu caso, que sou homoafetivo, eu nem dou liberdade para que isso aconteça. Só que eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que os outros vão dizer e vão fazer. Então, eu recebo muitas cantadas. Mas a minha maneira de colocar essas pessoas no lugar delas é com a educação. Então, eu coloco elas no lugar delas. Muitos dos haters que me atacam na internet, por exemplo, me destroem no comentário, mas no meu direct tá lá falando, nossa... Sua voz é atraente. Canta pra mim. Canta pra mim. Nossa, você é lindo, né? Nossa, O Felipe já recebeu nudes. o que você... mesmo? Vários. Nossa, assim... Não, você contou aqui nos bastidores que pediram foto do seu pé. Já pediram foto do meu pé. Um hater que te atacou hater no que me momento e atacou depois falou pediu assim, foto do seu pé. nossa, sua mão é linda. Você pode mostrar a foto do teu pé? Porque o teu pé deve ser lindo. Meu Deus. Então, assim, e fora as coisas mais absurdas que possuem conotação sexual que eu leio, que eu falo, eu nem respondo. Então, porque eu acho que é muito disso, assim, as pessoas, elas vulgarizaram as coisas e elas trocaram os valores. As pessoas acham que é uma vulgaridade eu ser quem eu sou dessa maneira, mas... Te mandar um monte de teta não é? já não é nem desbocada, vocês podem ver. É livre, Entendeu? Então, eu já não dou nem importância. Quem precisa, de fato, né? E acho que, acima de tudo, a confiança, ela precisa ser um fator importante dentro do relacionamento. Sem dúvida. Hoje, o Jonathan, em nem todos os lugares que eu vou, ele consegue ir, mas o Jonathan, eu tô há 13 anos, ele nunca pegou meu celular para ver nada. Tem pessoas que, às vezes, me encontram na rua e quer abraçar, quer beijar, que não sei o quê. O Jonathan nunca... Ele sabe quem sou eu, ele sabe com quem ele casou, e mais do que isso, Isso é importante. ele sabe os meus princípios. Eu já tive problema com isso em Você já relacionamento. imaginou, né? Você tá aí, tô com o meu celular. Minha esposa chega e fala, me dá aqui o seu celular. Eu acho muito Primeiro falta que de respeito. tem minha senha, meu celular é aberto e tal. Mas eu também acho que é uma falta de confiança. É individual. Eu penso assim,
Se você tá com a pessoa, você confia nela. Exatamente. Ponto. Eu não vou chegar aqui e falar, deixa eu telefone aqui rapidinho. Ou aquela desculpa, tipo, ai, queria tanto ver uma foto, nossa, de 1970. Mentira, só para ver seu telefone. Exatamente. Se você quer olhar meu telefone com desconfiança, fique pra você a desconfiança e vão acabar o relacionamento por aqui. É igual a Concordo. fofoca. É. É igual a fofoca. Por exemplo, dentro do nosso ciclo de pessoas e de amigos, aquele amigo que chega em você para tirar satisfação, para falar assim, ó, fulano falou que você falou de mim e tananã, tananã, tananã. Se esse tipo de assunto perdura e é presente dentro da tua relação com a amizade, para agora. É. Porque você precisa saber com quem você faz aliança e quem você decide chamar de amigo. Se eu sou amigo do Jardel, eu sei exatamente o que ele vai ser capaz ou não de fazer. Exatamente. Se vir uma pessoa falar, o Jardel falou pra você que você é uma aberração, tá? Que você é um rascunho, que você é o próprio cão em pessoa. Eu falo, olha, para por aqui, porque o Jardel, ele não... Chega, pelo Ele amor não de vai Deus. falar. Eu já levantei de mesa de pessoas que eram mais amigas minhas, É. que foi falar dele e falei assim: você quer falar dele, você fala na frente dele, não fala perto de mim. E o que vocês falaram é muito importante, porque nós estamos num mundo, Thiago, que realmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Estamos numa roda, aí a pessoa fala assim pro Thiago, pô, Thiago, você vai entrevistar o Jardel? Não vou. Meu, toma cuidado, hein, esse Jardel é isso, isso, isso. A pessoa lá não fala, não termina que ela fala assim, não, esse não é o Jardel que eu conheço. O Jardel eu conheço, tive um contato com ele na infância, isso. A pessoa lá derruba ali. Não, mas a pessoa faz assim, mas caramba, não sabia disso. Então você validou. É. Exato. Você validou. Até para não ficar desconfortável, a pessoa valida. Não, você não tem que validar. Se é uma coisa que você tem certeza. Sim. Você conhece a Janaína há muito tempo. Você ouve um negócio. Meu, você vai entrevistar a Janaína? É isso, isso? Não. A Janaína que eu conheço é isso, isso. Sim. Pode ser. E tem pessoas que julgam você desde que nunca trocou uma palavra com você. Ela certeza. ouviu você e falou: opa, Janaína é isso, isso. Mas como assim? Você já conversou com ela? Mas sabe o que eu falo? A pessoa que fala mal de mim, ela também tá certa. Porque ela recebe de mim exatamente o que ela é. Quem vai receber o meu melhor é quem é melhor pra mim. A pessoa que eu sou aqui brincando, que a gente fala sempre isso. Quando a gente vem entrevistar, a gente é apresentador, a gente é um personagem aqui agora. Somos o que somos, mas a gente se programou, projeta, se projetou pra estar aqui. Numa conversa, no restaurante, agora você não vai agir dessa forma, você vai agir de forma diferente. Não é porque eu sou extravagante pra falar, nananã. Em certos lugares você vai ser sem saber se pôr. Claro. Então, se alguém falar, ai, porque a Janaína é uma escrota. Sou, porque aquela pessoa merecia que eu fosse escrota com ela. Ai, Janaína é um amor. Sou um amor, porque ele mereceu que ele fosse um amor com ele. Então, quer falar mal ou bem de mim? Pode falar. Não vai ser meu caráter, não vai ser minha escolha. Fala muito mais da pessoa do que de mim. Também tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que assim, olha, enquanto eu digo pra você que eu sou teu amigo, olha, eu vou com você Lealdade total. até o final. Você não tem noção, Thiago. Assim, eu como amigo, eu vou até o final. Eu amo incondicionalmente. Agora, quando eu percebo, né, que você, de alguma forma, me usa e que você pode me enganar durante anos. Quando eu descubro e quando a venda do meu olho cai, eu tiro você da minha vida, da noite pro dia. E é como se você nunca tivesse existido para mim. Porque triste é a pessoa que tem como hábito te usar. Porque usabilidade tem prazo de validade. Agora, relações verdadeiras, elas são eternas. O impacto que você deixa na vida de uma pessoa, ela vai ser eterna. Esse dia aqui hoje, que nós estamos aqui, ele vai ficar eternizado. Sem dúvida. Agora, as relações em que você escolhe, às vezes eu prefiro não fazer negócio com determinadas pessoas, porque eu sei que aquilo vai me custar caro. E se for me custar caro, Perfeito. custa demais. É isso aí. É isso aí. Custa paz e tempo, né? Uma questão que tá falando de relacionamento, de pessoa. Não é isso que eu ia falar. Para, Janaína. Não vou falar. Para. Eu vou falar de mim, calma, para. Por exemplo, a questão de ser romântica a nível de sentimento. Você já parou pra falar, por exemplo, você que você é casado, olhar pra sua esposa e falar assim, qual foi o seu maior sonho? Vamos realizar juntos? Eu já tive meu sonho é casar na praia. Ah, não. Ah, você pediu em casamento, assim. Ah, eu acho tão bonitinho, gente. Não me zoa, eu acho tão bonitinho. Com buquê, no prato, quer casar comigo? Ai, acho tão bonitinho aquilo. Jura? Ah, é lindo. Você falou gente. isso. Sabe o que eu disse hoje, literalmente, pra minha esposa saindo? Porque assim, nós se separamos, eu moro num apartamento, ela mora em outro, mas a gente passa maior tempo juntos. Uhum. E eu fiquei, acho que 60 dias agora no apartamento dela, e agora a gente tá indo pro meu apartamento, né? Aí eu falei pra ela, ela falou, você tá feliz, né? Eu falei, pô, eu tô feliz, tô indo pro meu apartamento, onde a gente mora junto Sim. lá.
Eu falei, você tá? Ela falou, eu nem tô tanto. Mas eu falei, uma coisa que eu aprendi na nossa separação aí. Pra mim, pouco importa o lugar. O importante é estar com A você pessoa, onde exato. for. Sensacional, Exato. que lindo. E aí, por exemplo, essa questão do relacionamento, uma pessoa que eu tava junto, eu fui comentar isso com a pessoa falou assim, nossa, pra que isso? Eu falei, mas é meu sonho. Tipo, por mais que você não goste, não queira, no relacionamento não é só um. É os dois Exatamente. lados. Tem até na internet, uma vez postaram um vídeo falando assim, tinha um cara pendurando um monte de caneca. E aí no vídeo ele tava falando assim, esse rapaz aí é o namorado da minha mãe. Porque o meu pai casou com ela durante 20 anos, nunca deu uma caneca pra ela. Esse cara, via todo local que ele vai, na vendinha, ele compra uma caneca e coloca lá. Olha só. Porque ele ouviu que ela gostava de caneca. E pra ela era importante. Então ele fez uma parede de lindo. caneca pra ela. Que lindo. Então, aproveitando esse momento que o amor está no ar aqui no nosso Podfax, é um momento muito gostoso, eu queria fazer uma pausa, porque a gente tá chegando no final, infelizmente. Tudo que é bom Triste. passa muito rápido e voou esse programa, mas é um momento presente, todo mundo que vem aqui não sai com as mãos abanando. Olha! Queria dar uma lembrancinha pra você. Sim. Ai, que lindo! Combinou com a minha roupa! Chique. Podem abrir. Posso abrir? Obrigada. Se não for o tamanho, porque eu não escolhi aqui, peguei aleatoriamente, a gente já troca depois lá fora. Ai, pode ir. Olha! Que Ai, lindo! Dá pra usar no evento. Olha, gente. Meu, também que eu gosto. Ninguém vai trocar comigo, não. Olha, a minha Eu vai ter amei. que trocar, cara. É pequenininha? A minha é GG. A minha também. A gente troca. A minha tá no troca. tamanho certo. Eu amo GG, gente. Muito Olha. bom. A minha tá no tamanho certo, Eu amei. gosto, vou Que usar bom. bastante. Coisa linda, amei. Fique com Gratidão. inveja, você que tá em Gratidão. Pode Que comprar bom no que vocês evento, tá gostaram. acabado ainda. É isso aí, então, só lembrando, aproveitando o momento presente aqui para lembrar, dia 8 de novembro, no lendário Clube Atlético Aramaçã, resgate cultural da grande primavera do rock, que acontecia com muito sucesso aqui nos anos 90, início dos anos 2000. A gente vai ter um line-up muito especial, Raimundos tocando todos os seus sucessos, Massacration em turnê de 20 anos e o maior tributo ao Iron Maiden do mundo, que é o The Beast Experience. Então, ingressos à venda lá pelo Simpla, em 10 vezes sem juros, a partir de 10, de 12 reais. Desconto para mulheres, desconto para sócios do Aramaçã, enfim, condições exclusivas, imperdíveis. É um show histórico, é o evento do ano aqui no ABC. Não perca a chance de participar. Espero que os 3 convidados aqui maravilhosos Lógico que possam estar com a gente Com lá. certeza. Tá escrito aqui já. Convidadíssimos. Eu vou. É, isso aí. Boa, muito bom, Jardel. Bom, e agora nessa reta final aqui, eu queria pedir uma mensagem especial de cada um. Aí fiquem à vontade, se é para falar com o público de vocês, se é para falar com as pessoas em geral. Eu só vou me pedir a gentileza para vocês se dirigirem para a câmera cruzada, para ter um pouco mais de intimidade, essa questão olho no olho com o público. Então, eu queria começar com você, Janaína, por gentileza. Queridinho. Bom, queria mais uma vez agradecer, né? de Imagina, estar aqui. eu que agradeço. É sempre muito bom. Bom, vou falar com o meu público, que são mães solos, mulheres. Eu acho que, independente de filho, de tudo que aconteceu na sua vida, às vezes o pai é ausente, o genitor não ajuda. Eu quero que você se olhe como mulher primeiro, porque antes de tudo, nós somos mulheres. Para que seu filho esteja bem, ele precisa que a sua base esteja bem. E tá tudo bem você não tá bem também. Procura ajuda, conversa, você não tá sozinha. O mundo tá aí com um monte de gente querendo abraçar a sua história, querendo te apoiar. Para os pais ausentes, eu dou um recado, assim, crucial. O final da vida ele chega e você vai querer cobrar amor de uma pessoa que você não vai ter. E o amor era genuíno quando essa pessoa era pequenininha. Então, pensa o que é amor. Pensa a questão de você afetar a mãe para ter algo. Ou para não ter algo com esse filho, contato ou não. Então, analise direitinho, é isso. Muito bom, linda mensagem. Obrigado, Jana. Eu que agradeço. Passar a bola para você, Filipão, fica super à vontade. Obrigado. Eu já te disse aqui algumas vezes e retomo, né, a minha fala agradecendo a oportunidade que você me deu Eu que agradeço. de poder fazer parte desse momento que vai ser eternizado, certamente. A gente sai daqui com muitas histórias e como é precioso a gente ouvir histórias porque elas importam, né? Sim, com certeza. E me dirigindo a você que está me assistindo aqui no Podfax, muito prazer, eu existo. E por isso eu peço a você que não me conhece para que em algum dado momento você se permita a me conhecer. Me conhecer a partir não do que eu visto, não da minha forma física, nem tampouco da minha aparência, mas para aquilo que eu posso oferecer a você, que é um lugar seguro, sem julgamento, acolhedor e que, sobretudo, tem como principal objetivo contribuir para que você seja uma pessoa melhor.
Para você que me conhece, eu agradeço todos os dias você nas minhas redes sociais por você fazer parte dessa comunidade, que é uma comunidade que é feita por pessoas improváveis, pessoas que não cabem dentro de um padrão e que a partir da tua história, da nossa história, da minha história, vem fazendo com que barreiras sejam quebradas. E lembrando sempre que juntos, certamente, nós somos mais fortes. Que Deus abençoe esse lugar, Amém. sua casa, sua família, Amém. seu Nossa, trabalho. obrigado. Que você consiga construir, Obrigado. conquistar tudo aquilo que você um dia sonhou. E que a gente consiga se encontrar mais vezes, Com celebrando certeza. não só as conquistas, mas reverberando as histórias, porque elas importam. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Muito obrigado você. Aqui começa uma história que não tem fim. Com certeza. Estaremos juntos em outras Relacionamento. oportunidades. Com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, passar a bola aqui pro meu amigo de infância, meu querido, que eu admiro muito, faz um trabalho incrível. Jardel, por favor, a câmera é sua, o microfone é seu, fica à vontade. Poxa, queria agradecer, foi um momento maravilhoso aqui, aprendi bastante. E o que eu queria deixar pelo que eu vi aqui um pouco hoje, Thiago, é assim, a gente tá cansado de um monte de coisa, principalmente, eu vou falar da Copa do Mundo, por exemplo. O Brasil favor. perdeu, o que mais importa? Importa o momento que você teve com a sua família ali, curtindo. E a gente está vivendo, agora a gente vai passar por um momento político, que tudo isso que foi falado aqui, se você é de direita ou de esquerda, parece que a gente como eu posso dizer? Eu tô cansado do que eu tenho ouvido. E se a pessoa tiver sensibilidade de sentir esse podcast, de tudo que foi falado aqui, pouco importa partido político ou algo do tipo. Importa realmente a gente acreditar que o que vale mesmo é A humanidade, a parceria, a amizade, o amor, né, que a gente falou muito aqui. São as sobre o pessoas. amor. São as pessoas, porque eu falo, eu tô tão cansado disso, porque eu falo, falta de respeito. Olha, você não pode... você é obeso, você não tem caráter. Você veste de um jeito, você não merece. Você tem que ser podado a viver da forma com que é colocado. Então é isso. Muito bom, Jardel. Muito obrigado. Discurso legítimo, sincero, autêntico, importante. Bom, eu tenho a dizer que eu saio muito maior do que eu entrei aqui hoje. Eu sensacional. aprendi muito, estou muito mais inspirado, né, com as histórias que eu ouvi aqui hoje. Eu saio diferente, com certeza. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer ao nosso público fiel, que vem crescendo cada vez mais. Vocês que acompanham sempre todos os nossos episódios. Continuem com a gente. Agradecer novamente toda a nossa equipe que faz o Podfacts acontecer. Queria mandar um abraço pro Lucas lá da TV+, pro Júnior da TV Marquete, para toda a equipe da Fênix, que também faz tudo isso acontecer. E meu agradecimento especial a vocês três. Janaína, que eu já disse, eu tenho prazer, né? Apesar de segunda vez que estamos juntos aqui, de chamar de amiga. Gosto muito de você. Também. Aprendi a gostar muito rápido de você e admirar o seu trabalho, admirar Obrigada. a pessoa que você é. Obrigado mais uma vez pela sua Eu presença. agradeço. Espero que você possa voltar muitas Lógico que eu vezes. vou voltar. Que bom, obrigado. Felipe, eu acho que a admiração contigo, ela começou no virtual ali, no digital, né? E ela está se concretizando aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. Você é realmente uma pessoa incrível. Obrigada. Fora da curva, fora dos padrões, mas de uma maneira muito positiva. Obrigada. Eu acho que é um cara a ser elogiado. Obrigada. Você é, com certeza, inspiração para muita gente. Continue com essa personalidade, continue imutável, independente da opinião, da intolerância, da agressividade das pessoas. Você merece o mundo, tá Obrigada. certo? Você é uma grande referência Amém. hoje para mim. Amém. Obrigado por estar Obrigado, aqui. E obrigada volte, você. volte Com sempre. certeza. E vamos gravar o story para Cris lá Por fora. favor. Tá bom. Jardel, meu amigo querido, são tantos e tantos anos aí de história. Opa. É um prazer te ter aqui, é um prazer te ter comigo lá nos eventos, em todas as parcerias que a gente pôde fazer até agora.
Eu sou um grande. Isso não é clichê, não é piegas nem nada disso, mas eu sou um grande admirador do teu trabalho. Gratidão, isso é Não muito- apenas pela tua competência, mas muito pelo que a gente falou aqui, pelo teu bom coração, pela tua sensibilidade, né? Por você ter olhado para momentos como o momento da pandemia e ter entendido que ali você poderia ser um canal de ajuda, né? Para os pequenos empresários que muitos, né, estavam à beira de não abrir mais as portas após aqueles fechamentos e você fez a diferença para eles. E você também merece todo o sucesso que você tem e que você continue a sua caminhada aí cada vez a passos mais largos e mais concretos, tá bom? Gratidão, obrigado pelo dia de hoje, foi maravilhoso. Obrigado. É isso aí, gente. O Podfax fica por aqui. Até o próximo. Obrigado, gente. Beijo. Tchau, gente.